Põe isto a gravar. Portanto, nós hoje vamos então estar aqui à conversa com a Sara, nutricionista, sobre esta questão das intolerâncias e alergias alimentares e depois também uma coisa muito interessante que é as diferenças das intolerâncias, por exemplo, nas doenças inflamatórias do intestino, no síndrome do intestino irritável, na doença celíaca, porque não é bem a mesma coisa. E antes de nos lançarmos a conversa, temos uma pergunta para vos fazer. Só para percebermos um bocadinho quem é que nós temos aqui, que é precisamente, deve estar assim a aparecer uma pipoca no vosso ecrã, neste momento. Eu vou preencher, posso? Podes, claro. E até podem preencher com mais do que uma, porque se forem, por exemplo, pessoas como eu, acumulam, não é? Acumulam. Porque estamos a jogar para bingo e temos DI e SSI, síndrome do intestino irritável e doença inflamatória do intestino, porque isto uma desgraça nunca vem só e assim às duas de cada vez uma pessoa até tem desconto de quantidade, não é verdade? É um bocado por aí. E eu acho que cada vez está-se a tornar mais comum não só as pessoas terem doenças inflamatórias do intestino, infelizmente, como também terem doenças, o síndrome do intestino irritável. Não sei se tens essa percepção. Estou a notar isso agora. Honestamente, assim, nestes últimos 2 anos, estou a notar isso. Não sei se também não será porque a definição e a forma do diagnóstico estar mais apurada e, portanto, ser mais fácil de chegar a esse diagnóstico. E por isso é que, ou então pelo facto de nós próprios sofrermos do mal, não é que nos torna mais despertos ao mundo que rodeia, não é? Acho que é mesmo pelo facto de já estar cada vez mais definido, não é? E também os médicos, que são os que obviamente prescrevem os exames, estarem cada vez mais informados sobre também a forma de diagnóstico. Fora também a exclusão de partes de quando as coisas não estão a bater certo, a medicação já não está a funcionar, afinal os exames estão a ser um bocado estranhos. Pronto, tem que ser às vezes também um bocadinho por exclusão de parte. Mas eu estou a reparar realmente isso. Eu acho que se calhar convinha só frisar aqui uma coisa, que quem faz os diagnósticos de síndrome do intestino irritável, ou doenças inflamatórias do intestino, ou doença celíaca, etc., é um gastroenterologista e não propriamente um nutricionista. Ou seja, o diagnóstico é feito pelo gastro e depois, dependendo do diagnóstico que se tenha, o nutricionista entra em ação para ajudar. Exatamente. Isto não desfazendo, Sara, porque isto a gente às vezes interpreta neste ponto de fora. Isso, de quem prescreve os exames exatamente são os médicos, não é? Ok, então estamos aqui um bocado taco a taco entre o síndrome do intestino irritável e as doenças inflamatórias do intestino. Não temos ninguém com doença celíaca aqui hoje. Eu vou só fechar, então, aqui. Vocês partilhar os resultados. Os resultados. Vou tratar isto. Espetacular. O pacotes do cocó é... Muito bem. Não está aqui para enganar ninguém. Temos aqui alguém que não tem nada. Isso é bom. É ótimo. Quer saber mais umas coisas e pode ajudar quem tem. Excelente. Ok. Caso vocês tenham alguma questão, podem ir colocando no chat. Nós vamos conversando aqui, explicando algumas coisas sobre... Vamos agora pôr assim as mãos na massa mesmo e vamos falando aqui sobre algumas coisas. Se vocês quiserem colocar alguma questão, coloquem no chat ou levantem a mão para nós irmos falar sobre o assunto. E, entretanto, Sara, tenho uma questão para ti. Esta coisa do doenças inflamatórias do intestino, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, pessoas normais, o que é que nos podes partilhar sobre isto? Bom, pessoas normais eu não sei muito bem essa definição, não é? Porque, pronto, ficamos aqui na dúvida. Agora, doenças gastrointestinais, não é? Que no fundo estamos aqui no fundo essas doenças que falaste estão englobadas todas aqui, neste patamar gastrointestinal. São fora outras que não mencionaste, mas que também existem, não é? Mas pronto, vamos aqui afunilar hoje para estas. São doenças bastante distintas umas das outras, não é? Algumas com um diagnóstico um bocadinho mais facilitado, digamos assim, outras um bocadinho mais... Bom, têm critérios, mas vai-se às vezes um bocadinho por discussão de partes, não é?
Dentro das doenças inflamatórias intestinais e a doença celíaca, estamos aqui a falar já num espectro de doenças autoimunes, não é? Onde o próprio organismo começa a ter uma reação contra ele mesmo, digamos assim, explicando de uma forma mais simples, não é? Claro que mesmo dentro do espectro das doenças autoimunes existem muito mais do que estas gastrointestinais, não é? Desde, por exemplo, fibromialgia, sei lá, espondilite anquilosante, pronto, entre muitas outras que nem estão aqui dentro das doenças gastrointestinais. O que não quer dizer que uma coisa depois, infelizmente, não leva à outra. Dentro das doenças inflamatórias intestinais, temos aqui nós distinguimos aqui mais por duas, muito embora existam indeterminadas ou inespecíficas, o nome que ainda queiram chamar, mas existe a doença de Crohn e a doença da colite ulcerosa, não é? Que também elas têm aqui padrões específicos, muito embora às vezes, quando entramos aqui na parte inespecífica, podem adquirir sintomas semelhantes e fica-se ali um bocadinho também confuso dentro do espectro que existe, não é? E a doença celíaca é um bocadinho mais aquela que está mais definida, digamos assim, porque há de facto intolerância ao glúten, que é uma proteína. Muitas vezes, às vezes as pessoas confundem isto com o hidrato de carbono. O glúten é mesmo uma proteína que provém de um cereal e que a pessoa não consegue de forma nenhuma digerir, nem tomar a absorver esta proteína, não é? Também não tem um diagnóstico muito fácil, deixa-me que te diga, apesar de existirem alguns parâmetros específicos, nem sempre é tão linear assim. A síndrome de intestino irritável, agora passando aqui para a síndrome de intestino irritável, é o complexo total, porque dos primeiros exames que se fazem, primeiro, um que às vezes não tem nada a ver, e às vezes tem tudo a ver, depende um bocadinho, são, por exemplo, no caso das senhoras, não é? No caso das mulheres, são ecografias ao útero, tudo isso, né? Para despistar logo ali algum tipo de patologia a nível Mas às vezes aquilo que se faz costuma-se dizer no síndrome de intestino irritável é que faço uma série de exames e se os exames forem todos normais, então é síndrome de intestino irritável, mas também não é assim tão linear quanto isso, como é óbvio. Não deveria ser assim tão linear e não é de facto, não é? Pronto, e outro exame que se faz praticamente logo também é precisamente este do despiste de doença celíaca, não é? Não sei explicar se existe um protocolo específico para esta doença em particular, mas depois a partir daí desencadeiam-se vários exames, não é? Que aqui se calhar poderíamos ter a oportunidade de falar, não sei se queres É falar. aquela coisa de que às vezes eu digo que é a diarreia é dos sintomas mais comuns que existe a uma série de coisas e que às vezes até pode ser causada por algo que não tem nada a ver com o intestino ou com a comida. Pode ser, pode ser vesícula, pode ser fígado, Pode ser nervos também. pode ser nervos, pode ser uma série de coisas, não é? Mas nós, por norma, temos sempre a tendência a associar, estou com diarreia, foi qualquer coisa que comi, ou olha, caiu mal, ou há uma doença no intestino, ou uma coisa qualquer, não é? Ou ao contrário, por exemplo, Obstipação. agora estou um bocado séria, assim, entre nós, prisão de ventre, não é? Malta que não vai mesmo à casa de banho. Também pode ser uma patologia e pode não ter nada a ver com corona ou com colite ou nada disso, até pode ser outra coisa qualquer que esteja a provocar, Pode ser obstipação crónica, pode por ser exemplo, não é? crónica. Que não tem nada a ver e às vezes até pode ter a ver, porque nem toda a gente com corona, nem toda a gente com colite ulcerosa, nem toda a gente com síndrome de intestino irritável se desfazem diarreias na casa de banho, não é? Claro que não. E por isso é que o despiste para tentar perceber o que é que pode estar a causar esses sintomas também se torna de certa forma importante. E eu acho que também é daí que vem aquela ideia do se estiver tudo normal, então é síndrome de intestino irritável. Se nós fazemos as colonoscopias, as ecografias, as análises, a despiste à doença celíaca e está tudo normal, e existe a sintomologia, e a síndrome de intestino irritável também tem um padrão de sintomologia que chega a ser esse diagnóstico. Aliás, maioritariamente o diagnóstico deve ser feito mesmo pela sintomatologia, não é? Que deve ser pelo menos à volta de 6 meses no mínimo, tendo uma frequência daquele tipo de sintomas. Há pessoas que têm mais uns do que outros, pronto, depois varia um bocadinho de pessoa para pessoa. Mas de facto, a forma como é avaliada tem a ver com o critério Roma IV, não é?
e esse especifica mesmo este tipo de sintomas e tem que se avaliar toda a frequência que é feita. E muitas vezes aquilo que eu sinto, pelo menos cá em Portugal, que é a experiência que eu tenho, é que às vezes parte-se um bocadinho mais para exames que têm mais a ver até com as doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo a calprotectina e coisas assim, sem ouvir exatamente os sintomas que a pessoa está a ter. Vamos só aqui, está aqui com um bocadinho de sangue nas fezes, então vamos fazer aqui uma calprotectina. Pronto, depois vai ver. E não se avalia, olha, tem distensão abdominal, tem aquela barriguinha de grávida, com que frequência que tem, isto é uma vez de vez em quando, isto é todas as semanas. Não há muitas vezes esta conversa, esta sensibilidade, e às vezes parte-se para exames tão invasivos que as pessoas, só por serem invasivos, não é, geram muita ansiedade, e depois vais a ver os resultados estão normais e a pessoa começa a achar, eu é que tenho aqui um problema, porque eu estou a ter sintomas, mas os exames estão normais, e às vezes este tipo de conversa e analisar os sintomas facilitava aqui muito mais o processo, não é? Mas é de facto, são circunstâncias bastante diferentes. Estamos a falar de doenças autoimunes e de doenças funcionais, não é? Neste caso, os funcionais do intestino são coisas diferentes. Aliás, a síndrome é mesmo um conjunto de sintomas, não é uma doença em particular, é um conjunto de sintomas, precisamente porque não há um critério absoluto, mas não quer dizer que não se possa ter uma e outra, ou não estejam conjugadas. Pois, eu também. Agora deixa eu perguntar, porque nós perguntámos quem é que tinha doença inflamatória do intestino e síndrome, e dava para escolher várias, mas não dá para perceber quantas pessoas é que estão aqui que têm de facto as duas. Portanto, já está Sara e eu, duas pessoas que têm doença inflamatória do intestino e que têm síndrome de intestino irritável. Há mais alguém que esteja aqui a seguir-nos que podem deixar no chat eu ou levantar a mão, que já vi ali uma mão levantada. A Beatriz. Beatriz, pronto! Uhul! Mais uma para a equipa, já somos 3, já somos um trio. Mais um, já podemos jogar à sueca. Mais outro, que se chama o IP30 Pro. Não consigo dizer o nome, mas era a pessoa que tem uma fotografia muito gira, tirada pelo Supercoach de Cocó. Pronto, já somos 4, já dá para jogar à sueca. Porque, de facto, isto tem estado a acontecer, de que é comum isto acontecer. E eu lembro-me, por exemplo, eu tive que esperar por um período de remissão, tipo remissão a todos os níveis da doença inflamatória do intestino, para conseguir ter o diagnóstico de síndrome de intestino irritável, simplesmente porque eu continuava com, portanto, zero inflamação, mas cheia de distensão abdominal, cólicas, idas à casa bem, e quando estamos a falar, para terem uma ideia, nos meus dias bons, eu vou para aí umas 6 vezes por dia à casa de banho, em média, e pode ir de entre chouriço ali que dá gosto, tipo, que dá gosto aos enchidos de Mirandela, como pode ir pura Cerelac. Quer dizer, isto no mesmo dia pode variar, não é? E eu costumo dizer, nos dias bons, daqui 4, 6 vezes, e eu lembro-me de meu gastro olhar para mim e dizer, mas isto é terrível, mas isto é terrível, e eu olhar para ele e dizer, mas isto é ótimo, porque eu quando estou em crise da colite vou tipo 40 vezes por dia à casa de banho, portanto, tive 4 a 6 é bom. E foi por continuar a ter sintomatologia durante os períodos de remissão, quando tipo, mais que comprovado, colonoscopias, biópsias, tudo mostrava que zero inflamação, doença totalmente inativa, mas ainda assim a sintomatologia continuava. E foi assim que chegamos depois à questão da síndrome de intestino irritável em conjunto com a DI, que eu calculo que isto não seja nada fácil, não é? Porque a partir do momento em que começas a ir muito à casa de banho, começas logo a pensar, bolas, estou outra vez com a tripa toda lixada, isto vai outra vez ser o descalabro, e depois chegas ao consultório e dizem, não, está tudo normal, está inflamação, zerinha inflamação, a colite está socadinha, mas eu continuo a ir várias vezes à casa de banho, continuo a ter as emergências, continuo a ter o inchaço abdominal, e é um bocado aquele sentimento agridoce, por um lado de continua em remissão, e por outro lado, porra, agora outro cromo para a caderneta. É um bocado. Sendo que nem toda a gente
poderá ter episódios diarreicos como aqueles que referes. Exato. Não é? No meu caso é tudo para diarreias e não sei o quê. É muito raro. Aliás, eu acho que só tive prisão de ventre uma vez, que fiquei espantadíssima, que foi em 2010, olha, até me lembro, junho de 2010, quando fui a Marrocos. Foi marcante. Foi, nunca mais me esqueci, foi a única vez na vida que eu tive prisão de ventre. E fui a Marrakech, tive uma semana sem ir à casa de banho, que para mim é. Estava impecável, então. Pensaste, olha, estou curada. Por acaso não, sabes, porque é muito estranho, porque eu me estava habituada a ir eu ia sempre, mesmo antes de ter a doença, ia todos os dias à casa de banho. De manhã é tipo um ritual, acordar para ir à casa de banho. E de repente tive completamente o oposto, e então a certa altura já me estava a sentir desconfortável e mal disposta e tudo, Era novo, porque não é? simplesmente não conseguia ir à casa de banho. E então, claro, ela tem aquela técnica do suminho de laranja faz-me ir à casa de banho, portanto vou ver suminho de laranja. Epá, não, nada me fazia ir à casa de banho em Marrocos, foi tão bom. Comi de tudo, comi nos chuques, comi na praça, aquelas coisas todas que vais à consulta de viajante e dizem, não faça! Fiz tudo, nada. Só Nada no resultou. último dia consegui ir à casa de banho, mas também já estava, ali até testadinha. Vera, deixa-me se calhar aqui complementar a informação, que, pronto, à luz da evidência científica de hoje, nós já sabemos que existem 4 tipos de síndrome do intestino irritável, ou pelo menos uma tendência, né? Que é esta da diarreia, depois temos a da obstipação, temos a mista e depois ainda temos uma que é inespecífica. Por acaso acho que não sei a tradução em português, mas acho que deve ser inespecífica. Porque em inglês é. Olha, agora também não me lembro, mas pronto. Pois, acho que sim, não é? Mas acho que em português é esta, em específica que, pronto, anda ali um bocadinho. Tem um episódio um bocadinho dos 3, não é? Sim. Não sabe especificar muito bem. Mas é isso. E cada vez mais encontro pessoas e clientes também que têm o diagnóstico de doença inflamatória e anos mais tarde, porque muitas vezes nem é logo de seguida, descobrem que têm também síndrome de intestino irritável, também por exclusão de partes, não é? É um bocado por aí. Mas voltando ao que nos traz aqui hoje, que é a questão das intolerâncias. A questão das intolerâncias e das alergias. E se calhar começaríamos por uma pergunta, só para percebermos também como é que estamos aqui, e há malta que nos está a ouvir, que é se sabem qual é que é a diferença entre uma alergia e uma intolerância e que tipo de intolerância já ouviram falar. E podem deixar ali no chat. Mas pensem, digam-nos, se sabem qual é que é a diferença entre uma alergia e uma intolerância, e a Sara vai-nos depois explicar, portanto não há respostas certas, não há respostas erradas, e depois, e a segunda questão é, que tipo de intolerâncias é que já ouviram falar? Que é para nós depois irmos aqui ao cerne da questão, e se quiserem até podem abrir o microfone e perguntar, não há problema nenhum. Ana, já temos aqui bastantes comentários, temos aqui um longuíssimo. Era isso que eu estava a ver. Temos aqui a Alexandra que nos partilhou aqui um comentário. Precisamente uma vez estava tudo normal, foi-me diagnosticado de síndrome de intestino irritável, o que é certo, 10 anos depois continua sem melhorias, apesar de seguir por um médico de medicina interna, já ter tentado vários tratamentos com a medicina tradicional indiana, um médico de medicina interna a fazer medicina tradicional indiana, confesso que é a primeira vez que ouço. Mas nada me faz melhorar e a verdade é que a minha alimentação está cada vez mais restrita, tenho a sensação que cada alimento é um potencial desencadeador de mal-estar, não sei porquê, nunca me recorrer a nutricionista. Pois é, Pois, síndrome irritável, há duas coisas, além de um gastro, que é essencial recorrerem. Essencial, e que faz toda a diferença. Nutricionista. E atenção, preferência nutricionista que perceba de síndrome de intestino irritável, porque como nem todos os mecânicos percebem de pintura de carros, a mesma coisa se passa com os médicos. Entretanto, Alexandra, tens aqui a Sara, que é uma das nutricionistas, uma das poucas nutricionistas em Portugal certificadas pela Universidade de Monash, que é basicamente a instituição que criou um tipo de dieta mais orientado para síndrome de intestino irritável. E o segundo profissional a que devem recorrer é um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo,
Isso só para vocês se sentirem mais confortáveis. Não sei se a Alexandra, né? Não sei se ela já consultou um gastroenterologista, mas eu acho que esse Ela é que disse, deve ser um pois, médico de referência, não é? exato, é um médico de medicina interna, mas é gastro, nutricionista e saúde mental, porque acreditem, é um bocado aquela questão do que é que nasceu primeiro, não é? Se a galinha com o ovo, mas a saúde mental fica sempre afetada quando se tem ou um síndrome do intestino irritável, ou uma doença autoimune, como as doenças inflamatórias do intestino, é inevitável e, portanto, é de todo aconselhável que também se cuide da parte da saúde mental. É quase... Eu hoje tive a minha sessão de terapia e chorei para berrenho, só para que saibam, pronto, está aqui dito. E curiosamente hoje uma das coisas que falamos na minha terapia foi precisamente a questão do meu corpo de lula acamada me atrasar e como isto tem um impacto na minha saúde mental, não é? Que é quase como se andasse em luta comigo própria. No entanto, eu sei que a RI custa muito menos, mas as coisas têm um impacto sempre em nós e não devemos descurar o impacto. Portanto, Alexandra, já sabes, tens aqui uma nutricionista, Boa, Alexandra, ainda bem que um gastro, pronto. já E, entretanto, voltando aqui às nossas questões sobre alergia alimentar versus intolerância alimentar, o que é diferente, o que é que não é, que intolerâncias que já ouvimos. Já vimos aqui intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância, penso que seja uma dificuldade em digerir o alimento, pode ser consumido, mas deve ser evitado. Uma alergia, penso que não pode mesmo ser consumido, caso contrário, o corpo terá uma reação adversa, intolerância à lactose e ao glúten, muito bem. A Alexandra acrescentou que já começou por vários gastros, mas pronto, ficou aqui mais uma sugestão, mas de facto considero-me um intestino irritável, o nutricionista ajuda imenso. E, Sara, então, qual é que é a diferença? Nem vamos entrar aí nas diferenças entre síndrome de intestino irritável, doença inflamatória do intestino, etc. Mas só assim no geral, a diferença entre alergia e intolerância. Bom, eu acho que é mesmo uma coisa que se tem que distinguir a sério, porque são coisas de respostas, até inclusive imunológicas, completamente distintas do nosso corpo, não é? Portanto, vamos pôr assim um bocadinho mais teórico agora, não é? Portanto, a alergia alimentar é uma reação adversa que se tem desencadeada por algum tipo de alimento que se come, neste caso existem alimentos mesmo já considerados alergénicos, não é? E que criam uma resposta imunológica anormal, não é? Que tem a ver com as imunoglobulinas E, ou seja, que nós chamamos do IgE. Não sei se já ouviram falar do IgE. Tens que trocar isso por miúdos, mulher. No fundo, é uma proteína, é uma coisinha que existe que é no sangue. É uma resposta dos nossos glóbulos brancos, digamos assim. Tá bem, pronto. Já muito mais perceptível, vês? Mas eu gosto sempre de diferenciar isto, porque aqui temos a ação de duas imunoglobulinas diferentes. E as pessoas misturam um bocadinho isto, por isso é que às vezes há confusão, não é? Uma coisa é a imunoglobulina E, que tem a ver com alergias em geral, não é só alimentares. Por exemplo, uma rinite, uma sinusite, pronto. O pólen. Aliás, o pólen, aquele testezinho que às vezes fazemos, não sei se já fizeram, aquele testezinho que pomos substâncias aqui no braço e depois aquilo fica assim. Pronto, aí estão a ser... Acho que os meus testes de alergia já fiz vários. E essas picadas já o fiz 4 vezes. E os meus são todos inconclusivos. São todos... não, os meus não. Os meus... eu ainda fiz, ainda antes de ter o diagnóstico da doença inflamatória, os meus são todos inconclusivos. Diz que tem alguma reação, mas não o suficiente para podermos dizer que sou alérgica. Mas como faço alguma reação, também não podemos dizer que não sou alérgica. E então, a conclusão foi que eu, em potência, sou alérgica a tudo e a nada. Não ajuda muito, porque às vezes faço mesmo reações alérgicas, sobretudo de pele. Faço sobretudo pele. O que é uma bosta, porque depois não consigo perceber o que é alergia. Graças a Deus. Não fiz a comida. Eu, quando era pequenina, também tinha vários... Pronto, aquelas bolinhas e aquelas coisas que apareciam assim de nada, mas pronto. Uma das coisas que sou alérgica, mais que comprovadamente, mas os testes estão inconclusivos, e desde bebê, é picadas de insetos. Faço babas assim.
Não estou a exagerar. Agora já não, mas quando era pequenina também tinha A bastante. única fase em que deixei de fazer babas assim, quando sou mordida, foi desde que comecei a fazer imunossupressores. Pois. Não faço uma reação tão grande, que é simpático. Mas pronto, desculpa, interrompi-te. Não As faz mal. alergias é uma reação, é algo que Não é? desencadeia uma reação exagerada Neste caso, de uma parte do sistema imunitário e, neste caso em particular, um alimento ou um componente do alimento. Sim, neste caso a alergia alimentar, sim, não é? E já existem vários alergénios já comprovados, não é? Existe inclusive uma lista. Pode ser, por exemplo, ao trigo, pode ser ao o leite e o ovo, aliás, as proteínas do leite e ao ovo, são aquelas que são mais, pronto, dentro da alergia alimentar, são aquelas que são mais comuns, digamos assim. Mas depois temos ao peixe, temos a crustáceos, temos à soja, temos a frutos de casca rija, nomeadamente o amendoim. Temos mais o quê? O que é que tu me esqueceste? Marisco. A malta que é boa alérgica a marisco. Crustáceos. É tudo... engloba-se ali tudo. Eu acho que aquela que nós já ouvimos mais vezes é precisamente os frutos secos, né? Os amendoins, é o marisco e a do ovo, porque é normal muitas vezes as crianças, quando estão na fase da introdução dos alimentos, fazerem reação ao ovo. Por acaso, aquela que é mais comum nas crianças é mesmo as proteínas do leite. A sério? É, só que também há Giro. mecanismo que ainda não se entende muito bem, que é passada a infância, deixam de ter alergia. Alguns, outros não, mas, ou seja, diminui a incidência. Ainda não sabemos explicar muito bem esse mecanismo, mas pronto. E as intolerâncias? Porque agora estavas aí a falar uma coisa do leite, que eu vou guardar esta pergunta para mais daqui a um bocadinho, depois de te explicares a questão da intolerância. Pronto, e a tolerância também é uma reação adversa, mas não é uma reação adversa imunitária. Ou seja, pode derivar, por exemplo, de uma alteração enzimática, pode ser, neste caso, por exemplo, da lactose que estávamos a falar, tem a ver com não se produzir a enzima que é a lactase. Portanto, não tendo disponível essa enzima, não há possibilidade de digestão, logo não há absorção. Mas pode ser de origem enzimática, pode ser de origem farmacológica e pode ser de origem determinada. Portanto, ainda estamos aqui um bocadinho, isto é tudo um mundo e nós não sabemos tudo, ainda tudo, não é? E depois ainda há esta questão, é que há intolerâncias que são primárias, há secundárias, que são... Eu essa sei a diferença. Diz. Eu essa sei a diferença. A intolerância primária é quando deixas mesmo produzir a enzima, que é o meu caso, por exemplo, da intolerância à lactose, ou seja, o meu intestino não produz a lactase, que é a enzima responsável por decompor a lactose, que é o açúcar do leite. E a secundária é quando é provocada por exemplo, uma patologia, ou seja, por exemplo, se tivermos com a doença inflamatória ativa, pode acontecer de temporariamente não conseguirmos produzir um determinado tipo de enzima e então aí fazemos a intolerância, o que significa que, voltando em remissão, muito provavelmente a intolerância à lactose deixa de existir, neste caso. Faço com distinção? É uma incógnita. Essa pode passar ou não, mas em princípio deverá haver algum tipo de melhoria. Sim. E isso é a questão mesmo que diferencia aqui as doenças inflamatórias intestinais e a síndrome do intestino irritável, não é? Porque as doenças inflamatórias intestinais, à partida, existirá uma medicação mais acentuada e possivelmente para o resto da vida, não é? Estamos a falar de uma doença autoimune. E também esta questão farmacológica interfere depois com a absorção dos nutrientes, também. Por isso é que pode ser também uma intolerância derivada a partir de farmacológica. A síndrome do intestino irritável também tem alguma medicação, é um facto, mas que à partida não tem que ser à partida, não é? Para o resto da vida, pode ser uma grande fase, mas que à partida não tem aqui uma... Ou seja, as intolerâncias que vamos ter, por isso é que eu chamo de intolerâncias aqui na síndrome do intestino irritável, pode não ser de origem farmacológica, pode não ser só origem enzimática, pode ser simplesmente uma saturação temporária
do organismo, não é? E que depois daqui a 6 meses, se calhar já toleramos um pouquinho, ou daqui a um ano já voltamos a tolerar, ou se estamos num episódio extremamente de stress em que volta tudo, de um momento para o outro começamos a não tolerar, não é? Pronto, e acho que já expliquei. Portanto, aqui, só resumidamente, uma é uma reação adversa ao próprio alimento, que tem uma resposta imunológica. A outra é uma reação não imunológica, que tem muitas vezes também a ver com o estado de inflamação crónica que existe no sistema digestivo, não é? Pronto. Aqui estava a sair daqui a Zaida, a.k.a. Huawei P30 Pro. Zaida, lamento, mas agora vai ser a Huawei Pro até ao final. Estava a dizer algo que é interessante. Eu não faço a mínima ideia se o teu marido tem alguma, se o marido da Zaida tem alguma doença em particular, mas ela estava a dizer que o marido faz alergia ao bacalhau. Ao bacalhau, senhores. Já viram aquela consoada de Natal? E que o filho mais velho faz edema da glote com o ovo. E isto estava-me a lembrar uma coisa que também, que de certa forma é verdade, porque depois estava a ler isto e estava-me a lembrar, por exemplo, o meu mais que tudo come de tudo e um par de botas, não tem problema nenhum, exceto uma única coisa, que só o cheiro já lhe deixa com vómitos, e se ele comer alguma coisa com aquilo, passa a noite toda com diarreia e a vomitar, que é azeitonas. E, no entanto, ele não tem nenhum problema de saúde específico, ou seja, as intolerâncias também poderão existir em pessoas normais ou mais saudáveis do que nós, vamos por assim. É correto, Sara? Ou seja, uma pessoa saudável, normal e não sei o quê, pode ainda assim ter intolerância a algum alimento? Pode, e até pode nem estar especificada, porque isso, repara, é uma reação que o próprio corpo, e aqui estamos a falar de cada corpo, vai desencadear ao longo da vida. E uma intolerância pode acontecer em qualquer fase da vida. As alergias geralmente são mais detectadas numa fase precoce, portanto, ou mais na criança, pronto, é detectado geralmente logo, mas também há exceções, como por exemplo do marisco, que pode acontecer, uma pessoa nunca sabe quando. Ai, espero que nunca me aconteça. Mas, por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais, pode aparecer aos 60, pode aparecer, uma pessoa nunca sabe e de repente, de um momento para o outro, é o próprio organismo que deixa de conseguir digerir aquele alimento e nós não sabemos explicar exatamente porque é que isto pode acontecer, e pode ter origens genéticas, farmacológicas, outro tipo de patologias que a pessoa até não conheça, mas que tem, pode haver mutações genéticas, pode ser fatores ambientais, pode ser o estilo de vida, pode ser imensas coisas, e inclusive aqui esta parte ambiental do meio, né, da alteração, isto está muito já especificado na ciência, não é? Que pode ser uma das coisas que está a desencadear mais as alergias e o aumento, este boom, não é? A nível das alergias, portanto, pode ser isso também. Do bacalhau, é curioso que, em particular, o bacalhau é dos alimentos que, quando estamos numa fase ativa da doença inflamatória intestinal, às vezes não é muito bem tolerado, precisamente pela questão da fibra. Yeah. Se te Mas aconteceu... curiosamente o marido da Zaida não tem doença nenhuma, coitado. Não tem doença nenhuma e deixou de conseguir comer bacalhau. Pronto, portanto, bacalhau à Brás, bacalhau espiritual, foi-se. Bacalhau com broa, foi-se. Não quer dizer que não se possa experimentar uma dose pequenina daqui a uns tempos para ver como é que reagem. Se for pequenina, a reação há de ser menos intensa e menos dolorosa. Não quer dizer que não haja dores na mesma, não é? Mas se for comer uma posta de bacalhau logo ali para experimentar, se calhar vai correr... Mas ainda bem que falas disso, porque uma das coisas que tínhamos aqui para falar, e se calhar saltamos aqui um ponto e depois se calhar voltamos atrás, que é a questão dos exames das intolerâncias, que ainda não falamos, tem a ver com a questão das dietas de restrição, porque é precisamente isto, que é, agora comi bacalhau, agora o marido da Zaida vai ser a nossa cobaia, agora para esta parte da conversa, que é, olha, agora comi bacalhau e isto correu mal, então vou deixar de comer totalmente bacalhau porque sou intolerante ao bacalhau. Será que devemos mesmo fazer isso? Entrar em dietas de restrição? Porque se nós, por exemplo, eu estou a pensar nas doenças inflamatórias do intestino e até o síndrome de intestino irritável quando estão em fases mais complicadas. Uma pessoa basicamente até respira e vai à casa de banho, né? Respira e incha para sempre estamos grávidas. E isto muitas vezes faz com que a gente comece a retirar. Nem vamos mais longe, nem retira aquilo, retira aquilo outro, né? E às tantas, tipo, o que é que a gente come?
Olha, eu nem diria tanto nas doenças inflamatórias intestinais ou síndrome do intestino irritável, eu dizia logo aqui a parte do leite. As pessoas acham, está a fazer aqui um bocado mais de barriga, eu vou deixar de beber É leite. o leite, coitado do Isto leite. pode acontecer a qualquer pessoa, não é? E de facto, naquele dia, naquela semana, a pessoa está mais estressada, não está a conseguir digerir de forma, pronto, regular e pode acontecer, não é? Isso não quer dizer que a pessoa tenha uma intolerância, ou tenha uma alergia, não é? Existem sintomas, se calhar saltamos esta parte que é muito importante, não é? Existem sintomas muito marcantes, quer nas alergias, quer nas intolerâncias, não é? A nível das alergias, nós temos aqui coisas. Alguém estava a dizer o edema na glote, não é? Não é que deixa de conseguir, tapa a garganta e não respira. Exatamente, exatamente. Portanto, são coisas muito visíveis, muito marcantes, não é? E graves, e que podem, infelizmente, disputar outras situações mais severas. A nível das intolerâncias, nós vemos muito mais aqui um padrão de dores, cólicas, distensão abdominal, esta questão das diarreias, outra vez também obstipação, depende um bocadinho, ou seja, são situações bastante marcantes, não é uma questão de eu estou-me a sentir um bocadinho mais inchada, hoje isto não me calhou bem, não sei o quê, agora pronto, vou deixar de comer, né? E esta questão do bacalhau que estavas aqui a falar, e a Zaida já percebi que fez e muito bem, que o marido experimentou, ok, hoje não correu bem, vou experimentar daqui a uns tempos, vou voltar a experimentar daqui a uns tempos, mesmo que não seja em grandes doses, pequeninas doses, para ver como é que o organismo reage. Se continuamente o organismo continua a reagir, se calhar é um alimento que pronto, se calhar é para pôr à parte, mas que não é por uma ou duas experiências, portanto tem que se experimentar várias vezes, não Nem tudo. 2 dias seguidos. Diz. Nem pode ser experiências em 2 dias seguidos. Nem 2 dias seguidos, não é? Aliás, deve-se esperar ali à volta de 72 horas para experimentar um novo alimento, está bem? À exceção da síndrome do intestino irritável, que existe aqui uma regra mais específica a nível de porções e como é que se deve experimentar. Mas é isso, portanto, na próxima semana ou daqui a um mês volta-se a experimentar, até para não criar ali uma ansiedade depois para comer o alimento, que isto acontece, isto é real. É o que eu faço com o ovo. Sabes que eu desde 2016 que não consigo tolerar ovo. Primeiro não conseguia tolerar ovo em nada, nem mesmo que fosse um bolo ou assim não conseguia. Agora depois fui tentando. Agora já consigo tolerar ovo, tipo, se forem num bolo ou numa bolacha que eu faço em casa, assim já consigo tolerar. E agora ando a tentar comer mesmo ovo, tipo ovos mexidos, eu adoro ovos mexidos. Adoro e molhar assim o pãozinho na gema do ovo. Mas é que nem interessa se é a gema, se é clara. É uma coisa ou outra, porque eu já experimentei as coisas separadas e corre sempre mal. E curiosamente hoje ao jantar comi tailandês, feito em casa, pad thai, que levou ovo. Portanto, amanhã vou saber, ou mais logo, porque por enquanto agora ainda está bem. Portanto, se calhar amanhã ou depois de amanhã vou saber como é que correu esta experiência com o ovo outra vez. E é um bocado isso que tu estás a falar, é que a gente às vezes experimenta e corre mal e acabou-se para o resto da vida. E depois cada vez que a gente vai pensar é tipo, ainda nem sequer estamos com o alimento à frente, mas até já parece que está a dar aquele frio na barriga, porque não é? A parte mental também tem muita influência nesta coisa. Pode acontecer. E a relação com o ovo é isso. Normalmente implica, só tem tipo, amanhã estou em teletrabalho, não é? Portanto, se correr mal estou em casa. Deixa-me complementar, se calhar aqui com a informação que penso que foi a Alexandra que disse, que é uma coisa muito comum, especialmente aqui na síndrome do intestino irritável, que é nós vamos excluindo o alimento. Ok, excluímos aquele alimento, voltamos a sentir um bocadinho melhor. Mais de nada, ali uma semana, não sei o quê, voltamos a comer outra coisa, já está. Então, mas eu tirei aquele alimento e já estou a voltar a sentir. E chega a um ponto em que isto vai acontecer com todos os alimentos e a pessoa já não sabe o que é que há de comer, não sei o quê. Começa a ter uma alimentação extremamente restritiva, não é? Depois começa a ganhar medo de tudo e depois a achar que é daquele alimento e afinal não era nada daquele alimento, era de outro, mas pronto, que era dito saudável. Isto foi uma coisa que eu aprendi também na minha própria pele, que era, eu achava que tinha uma alimentação saudável. Né? Até ter síndrome do intestino irritável e perceber que para a minha alimentação saudável não era aquela que era generalizada para os comuns mortais. Né? Portanto, era uma adaptada para mim. Apesar de comer, pronto, hortícolas, frutinha, tudo isso, comia muito bem, não sei o quê, chegou a um ponto em que não estava a dar, né? E que eu tive que experimentar, pronto, ver os legumes e as frutas que eu podia comer. Ainda hoje, eu consegui uma conquista este mês, que foi comer metade de uma maçã.
Eu já não conseguia comer uma maçã há 2 anos. Vejam bem. Aquele que é o alimento, né, que as pessoas dizem, não. Uma maçã, então, tiras a casca, está sempre a andar, então não. Então, não é? E pronto, e é isto, gera-se depois aqui uma ansiedade na alimentação e cada vez mais restritiva, que isso sim é bastante perigoso, é bastante perigoso. Porque isso depois pode levar a outros problemas de saúde que nem sequer existiam de início e que de repente começa a ser uma bola de neve, não é? A crescer um atrás do outro. Sara, antes de passarmos à questão dos planos alimentares e dos diários alimentares e como podem, de certa forma, ser uma ferramenta útil e ajudar nestas questões, muitas vezes há aquela questão de exames às intolerâncias. Vamos fazer um exame e vai-nos dar uma lista e a gente depois corta estes alimentos e não os come tudo. O que é que nos podes dizer sobre isso? Temos que diferenciar aqui o tipo de exames que estamos aqui a falar, não é? Uma coisa é aquele tipo de exames que muitas vezes é publicitado, que se faz aqui uma piquinha e depois põe-se não sei o quê numa máquina e aquilo depois vai dar um determinado conjunto de alimentos. 200 alimentos. Diz. São 200. Sim, 200 conjunto alimentos. de alimentos, não é? Que isso, a única validade que tem é naquele momento. Imagina, tu comeste 3 pães naquele dia, claro que te vai dar uma saturação ao trigo ou ao glúten imensa, não é? Portanto, não é fidedigno, aquilo não espelha o que está a acontecer a longo prazo na tua digestão, no teu organismo, portanto não tem validade nenhuma, que é mesmo isto, está bem? É como o colesterol, se eu comer hoje muito marisco, amanhã e fizer uma análise, vai ter um colesterol muito alto. Portanto, é um viés, digamos assim, não tem validade, não é? Depois existem os exames laboratoriais, bioquímicos, que muitas vezes são prescritos pelos médicos, não é? E que devem ser, fora outro tipo depois de exames. Acho que podemos falar aqui um bocadinho dos dois também, se achares por bem. Pronto, pois aí temos tudo o que envolve o sistema imunitário, não é? Tudo o que envolve estas imunoglobulinas que eu estava a dizer, das IgEs, existem esses que medem as alergias. O sangue. E depois o sangue, era esse que estava mais a falar, portanto, que mede mesmo intolerâncias, não é? Depois existem uma série de coisas, até inclusive a maçã existe, a casca da maçã inclusive existe, isto prescrito pelos médicos, portanto, tem maior validade, não é? Depois temos outro tipo de exames. Temos a colonoscopia, que acho que se calhar é aqui bastante conhecida, temos endoscopia, temos as biópsias, porque às vezes fazer só o exame per si não dá o resultado. Depois temos as ressonâncias, temos também, e aqui pela questão da lactose, temos o exame de hidrogênio, não é? Aquele de separar ao balão. Sim, mas que também esse, apesar de cientificamente nós dizermos que está ok, e ele não mede só a lactose, também é possível medir outro tipo de açúcares através do hidrogênio, como a frutose, por exemplo. E acho que esse também um dos exames que se faz por causa, eu digo sempre o nome errado, ok? Portanto, malta que gosta de criticar, eu vou dizer errado e sei que estou a dizer errado e digo propositadamente porque pronto, que é a HP, a pylori, a pylori, é a bactéria. Ok. Também descobri eu, porque a seguir eu fiz o exame da erradicação, o tratamento da erradicação, e depois, olha, e os sintomas também poderiam ser facilmente confundidos com uma intolerância, não tinha nada a ver, era mesmo uma bactériazita que havia ali, que é bastante comum, até praticamente 90% da população mundial a tem. E depois também faz o teste do hidrogênio, também é um dos testes que fazem para medir se a bicha continua lá a cagar no estômago ou não. Pronto, basicamente. Também é feito fora o balão, como eu lhe chamo. Sim, e mesmo estes, como estávamos aqui a dizer, por exemplo, pode dar que eu tenho intolerância à lactose hoje, mas se eu voltar a fazer novamente, e aqui tem a ver com aquelas tais intolerâncias primárias, secundárias que estamos aqui a falar, não é? Em algumas temporárias, daqui a 6 meses posso voltar a fazer, ou seja, mesmo estes exames que são prescritos pelo médico, ou pela médica, pronto, o que seja, não é? Nem sempre são fidedignos, não é serem fidedignos, nem sempre tem dão. limitações.
assim claro como a água, não é? Nem sempre é um resultado concreto. Mesmo a doença celíaca, ok? Mesmo a doença celíaca que nós podemos fazer através dos testes genéticos, e esses são bastante caros, pelo menos cá em Portugal não conheço assim muitos médicos que prescrevam isso, preferem mais prescrever a gliadina, né? Pronto, a nível aqui sanguíneo, que é uma das proteínas que se mede, se está a tolerar bem o glúten ou não, e também logo assim a colonoscopia, para ver como é que está ali a inflamação e tal do intestino, ou às vezes também na ressonância. Portanto, quando estas coisas todas não comprovam, ainda se parte para um mais invasivo, que é a ressonância, muitas vezes por contraste, etc. Sabes que agora vou ser provocadora, porque um dos primeiros comentários que nós tivemos quando começamos esta sessão foi uma pessoa a dizer: os gastros, os médicos agora só passam exames, só querem é ganhar dinheiro com os exames e não sei o quê. Acho que só por isto que a Sara acabou de explicar é que os médicos não passam exames só porque querem ganhar dinheiro, até porque eles não recebem dinheiro dos exames, amores. Vocês, a maior parte dos exames são feitos pelo Sistema Nacional de Saúde ou em regime de convencionados com o Sistema Nacional de Saúde, portanto, o dinheiro não vai propriamente para o bolso do médico, a não ser que vocês estejam médico num consultório privado, com todo o equipamento possível e imaginário, mas, por exemplo, colonoscopias, ressonâncias, TACs e não sei o que, esqueçam, são só feitas em ambiente hospitalar. Aliás, são extremamente caros. Eu posso-vos dizer, porque recebi a conta aqui, o sistema belga, que é diferente, nós recebemos a fatura com a totalidade. A minha última colonoscopia foi a módica quantia 3.500 euros, portanto, o médico não recebeu 3.500 euros, posso-vos assegurar. Mas muitas vezes é mesmo esta questão, os médicos não mandam fazer exames porque querem ganhar dinheiro só porque lhes apeteça, eles mandam fazer os exames porque estão a tentar encontrar uma resposta e tendo a resposta que precisam é mais fácil depois partir para a parte do tratamento, sendo que mesmo a questão do tratamento às vezes não é assim tão linear quanto isso, e as pessoas com doenças inflamatórias do intestino sabem, não há duas pessoas a fazerem tratamentos iguais ou a reagirem de forma igual, e a mesma coisa no síndrome do intestino irritável, não é? E portanto qualquer doença crónica, na verdade. Portanto, às vezes não é assim tão linear quanto isso, e até conseguirmos encontrar um tratamento que funcione connosco. Existem coisas tipo bioquímicas e essa coisa espetacular, como o corpo reage com as cenas e não sei o quê, que não é assim tão fácil quanto isso. E a própria questão da comida e das intolerâncias, não é? Das azeitonas e do bacalhau e destas coisas, só prova o quão complexo estas coisas podem ser, não é? E quão difícil é, por vezes, conseguir-se descobrir o alimento ou a substância do alimento que está a causar ali um bocado de desconforto ou a causar estragos. Portanto, calculo que isso também não seja assim propriamente trigo limpo, farinha amparo, não é? Aliás, até posso dar aqui um exemplo mais simples que acontece na síndrome do intestino irritável, um dos FODMAPs, não é? Acho que aqui já toda a gente deve estar familiarizado com este conceito de FODMAPs. FODMAPs é uma substância que existe nos alimentos que está associada, mais no caso do síndrome do intestino irritável, à questão do inchaço abdominal, das diarreias. É uma intolerância a um ingrediente do alimento e que vários alimentos podem ter. Pronto. Por exemplo, muitas vezes acham que é do glúten e o problema não é o glúten, o problema é os frutanos, que é um FODMAP, que é um dos ingredientes que está presente na maior parte dos alimentos, que também existe glúten. Portanto, não tem nada a ver com o glúten, vai ter a ver com os frutanos em si. E isto depois é malta tipo a Sara, nutricionistas ali com uma lupa e tipo investigadores e detetives privados a tentar perceber qual é que é o ingrediente que está a fazer aquele estrago. E não é fácil, e era isso que estava aqui a dizer. Por exemplo, um dos FODMAPs é a lactose, não é? Porque geralmente até existe aqui uma baixa tolerância inicialmente à lactose, mas nós também sabemos que temporariamente pode não ser propriamente a lactose, mas sim a uma das proteínas do leite. E isto não tem propriamente a ver com os FODMAPs, mas há uma reação que nós ainda não sabemos explicar exatamente, porque ainda não sabemos tudo, não é? Com uma proteína específica do leite. E, portanto, há pessoas, por exemplo, que inicialmente, na primeira fase da dieta, até toleram muito bem alimentos sem lactose,
há outras pessoas que não toleram de todo. Portanto, isso por acaso é interessante, porque isso de facto é giro. Há imensa gente a dizer, mas eu até tentei leite sem lactose e queijo sem lactose, whatever, apesar de, só para que fiquem cá. Não, pronto, a Sara se calhar vai-me bater por causa disto que eu vou dizer agora. Mas eu digo, aquela cena do queijo sem lactose, iogurte sem lactose, vocês têm que ter um nível de intolerância à lactose extremamente elevado, para não dizer tipo a 100%. Mas se esse for o caso, vocês nem sequer toleram um comprimido, um Benuron, porque os próprios, maior parte, 90% dos comprimidos têm lactose. Isto porquê? Porque mesmo a intolerância à lactose não é uma intolerância a 100%. E os queijos, quanto mais curados forem, os valores de lactose são extremamente residuais. Mas depois existe esta questão, que se calhar não é propriamente a lactose que é o problema, é uma outra coisa do leite, uma proteína ou um outro açúcar que pode ser o problema. É isso. Por isso é uma coisa que tem que se mesmo avaliar caso a caso e não há exames que se façam para isto. Porque, efetivamente, se a pessoa fizesse o exame da alergia, não é? Iria dizer que não tem. Pois, ou da intolerância. Se calhar a intolerância não, deveria Da intolerância não deveria dizer também. não. Mas depois a pessoa não consegue consumir lácteos, ou sempre que consome, há ali um mecanismo qualquer que ou fica com diarreia, ou fica com distensão, ou fica com não sei o quê. Então, por isso é que nós muitas vezes optamos por coisas à base vegetais numa primeira fase, não é? Para perceber o que é que se passa ali. E mesmo dentro dos vegetais também não é assim tão linear quanto isso, porque, por exemplo, se eu bem me recordo, a soja é altíssima em FoodMaps, portanto pode mesmo dar origem, não? Não sei, Sara, ilumina a minha ignorância. Por exemplo, bebidas não, iogurtes, vou dar aqui o exemplo de iogurtes que é mais claro. Existem iogurtes à base de grãos de soja e existem iogurtes à base de bebida de soja. Os de bebida à base de bebida de soja são seguros. Ok. De grão não. Contudo, e não obstante, da minha experiência pública, que eu ainda estou a investigar isto, não existe em Portugal bebidas de soja que não sejam à base de grão. Não existe. Aí, se calhar, na Bélgica vais encontrar. Aqui não existe. Também, já fui a tudo, já fui ao Mercadona, ao Lidl, tudo tu possas encontrar. Isto leva àquela coisa, a importância de saber ler rótulos. Sim, e Olha, também. qualquer dia fazemos um webinar. Já agora, se vocês tiverem interesse, deixem ali no chat só para começar já aqui a congeminarmos. Qualquer dia fazemos aqui um webinar sobre como ler rótulos. Como ir ao supermercado e ler rótulos. É importante. E pronto, mas também depende da percentagem de grãos, porque geralmente, pela experiência clínica que tenho tido, as pessoas toleram muito bem abaixo dos 10%. Acima não, mas abaixo sim. Então é um bocadinho tentativa e erro. Isto toca naquela questão das quantidades. Muitas Uhum. vezes não tem a ver com o quê, com o que comes, mas com a quantidade que comes, que era aquilo que estavas a dizer, se comeres 4 pães, não é? Ou 6 pães num dia, se calhar vais ter sintomas, mas não é propriamente porque és intolerante ao glúten, é se calhar porque comeste demasiado pão. Pois. Pois. É mesmo. Era aquela coisa que dizem, não é que, como é que é, da quantidade, a dose é que faz o veneno. A dose é que faz o mesmo, é Não verdade. é? Um bocado por aí. Existe um nome científico para isso, que é a dose letal, deves saber, não é? Claro, então não. Nelson Qualquer substância acima, numa determinada dose é um medicamento, a mesma substância numa determinada dose é um veneno. Exato. Olha, um exemplo é a cicuta e a vitamina B12, vêm as dois do mesmo extrato. Do mesmo extrato da planta, exatamente o mesmo extrato, numa determinada dose é um suplemento, numa outra dose é um veneno mortífero, daqueles mesmo, não muito simpáticos. Mas olha, já está aqui malta a dizer que se calhar um webinar sobre rótulos um dia destes dava jeito. Pronto, Sara, fica já a saber, se mandar uma mensagem daqui uma semana a dizer Sara, vamos fazer uma coisa gira sobre rótulos. Porque por acaso é giro, por exemplo, aqui na Bélgica, eu já não faço compras no supermercado em Portugal há muito tempo. E aqui na Bélgica, a maior parte, não todos os produtos, mas a maior parte dos produtos têm mesmo o que eles chamam o score nutricional. Então, tipo, A, B, C, D e E, não é? O que é o melhor. Os casos também já temos. E então acaba por ser relativamente mais fácil das pessoas perceberem se aquele alimento é nutricionalmente interessante ou não. Embora eu possa dizer que os meus Cheerios e os meus Choco Pics têm um A.
Pois. Pronto, apesar de eu só comer mesmo Cheerios e só comer mesmo Chocapic, porque os similares de outras marcas eu noto que têm imenso açúcar. E então já fica ali com um gaseamento assim menos simpático. Mas pronto. Mas bom, mas isto continuando, então, nós já tivemos a ver as diferenças entre as alergias e as intolerâncias, que são coisas diferentes, mesmo dependendo da patologia que se possa ter, também pode ter manifestações diferentes e consequências diferentes. E se há coisa que já percebemos é que aconteça o que acontecer, não vamos entrar em dietas de restrição só porque sim, certo? Pronto. E isto leva-nos a outro ponto, que é a questão de o que é que nós podemos fazer para, de certa forma, navegarmos, não é, nesta coisa das intolerâncias e das certezas. Primeira regra número 1 é consultar um nutricionista. Pronto. Isto é logo o meu primeiro conselho, não vale a pena estarmos aqui a inventar. O nutricionista, como é óbvio, é um profissional que estuda precisamente para este tipo de coisas e eu acho que vocês já perceberam por algumas coisas que a Sara explicou o quão complexo consegue ser. Mas deixa-me reforçar, também não é qualquer nutricionista. Pois não. Obviamente. Era aquela coisa que eu estava a dizer do mecânico. Dizer isso, mas ainda não. Nem todos os mecânicos percebem de motores. Portanto, a gente quando vai procurar, quando o nosso carro tem um problema no motor e vamos procurar um mecânico, vamos pedir referências para um mecânico que perceba de motores, que é para não calharmos com um mecânico que perceba de travões, para resolver o problema do motor. E a mesma coisa com gastroenterologistas e com nutricionistas e com qualquer outro tipo de especialidade. Devemos sempre tentar encontrar, dentro daquela especialidade, quem se tenha subespecializado na questão que nós estamos à procura de ajuda. Okay? Isto é extremamente importante, porque às vezes o preço que se paga é caro e às vezes depois leva-nos a desacreditar de certa forma nos profissionais, não é? Que é tipo, eu já fui ao médico e ele disse-me isto, eu fui ao médico e disse-me aquilo, não sei o quê. Às vezes, se calhar, não fomos ao médico certo. E por isso é que também eu costumo dizer, pedir uma segunda opinião, não faz mal a ninguém, a mim já me sofreu algumas vezes, portanto, é importante a gente conseguir ter um profissional que perceba da poda e que nós consigamos confiar nele. Não temos que ser melhores amigos, como eu costumo dizer, eu não tenho que ser melhor amiga do meu médico, mas ele tem que saber o que é que dá a fazer. Portanto, desde que ele saiba o que está a fazer e me mantenha, não temos propriamente que ser melhores amigos e de abracinhos e de beijinhos e pacopos. A mim interessa-me que ele seja um bom profissional e que me mantenha minimamente estável e para eu poder ter vida, que é isso que eu acho que nós todos queremos, vida e qualidade de vida. Mas pronto, voltando então aqui à questão das alimentações e das intolerâncias e não sei o quê. Portanto, o webinar é o webinar Diário do Cocó, vocês já devem ter percebido. E como é que o Diário do Cocó entra aqui? O Diário do Cocó não é nada mais, nada menos. Podia-se chamar outra coisa qualquer. Chama-se Diário do Cocó porque quando eu fazia plano alimentar eu chamava-lhe o Diário do Cocó. Chamava-lhe o Diário do Cocó porque eu também tive que fazer um diário alimentar precisamente para controlar alguma para monitorizar aquilo que estava a acontecer entre o que eu comia, a sintomologia que eu tinha, a própria medicação que eu tinha, etc, etc. E daí é que surgiu o nome Diário do Cocó. O Diário do Cocó não é nada mais, nada menos do que um diário alimentar. E o diário alimentar por si só não faz milagres, mas é uma ferramenta que pode ajudar a guiar o nutricionista ou o médico, mas sobretudo o nutricionista, a navegar e ajudar-vos nesta questão das intolerâncias alimentares, quer seja com uma doença inflamatória, quer seja com... Deixa-me complementar isto que eu acho que é importante, que é a melhor forma de se testar intolerância alimentares, é um diário alimentar. Mais do que os exames, é mesmo, isto é preconizado. Podes fazer imensos exames, aqueles que todos estávamos a falar, mas se não fizeres um diário alimentar dentro destas circunstâncias crónicas que estamos a falar, é impossível, porque são muitos alimentos, não é? E mesmo, por exemplo, uma alface tem imensas espécies. Dentro das espécies pode haver uma que não tolere. Então isto é mesmo preconizado, não é? É mesmo das melhores estratégias que existe, é o diário alimentar. Deixa-me só perguntar. Espera aí, deixa-me... Olha, eu acho que teve aqui a malta toda a ver um ecrã a dizer os resultados do poll. Deixa-me só perguntar. Quem é que de vocês já tem o Diário do Cocó? Ou já viu o Diário do Cocó?
Ou ouviu falar do Diário do Cocó? Boa. Então, olha, quem tem o Diário do Cocó, este é o momento que é para ir buscar. Porque a Sara vai nos explicar como deve ser devidamente preenchido. Para aqueles que ainda não têm, eu vou partilhar o ecrã, porque assim conseguem ver. Está bem? Eu vou partilhar o meu ecrã. Depois, partilhava o meu ecrã se eu tivesse aberto o documento, que não me dava um certo jeito. Ok. Para quem o tem, é ir buscar ou tê-lo à mão. Quem ainda não tem, eu vou partilhar o ecrã para conseguirem ir vendo, porque aquilo que a Sara nos vai fazer agora, nos vai guiar, vai ser explicar-nos um bocadinho como é que nós temos que preencher o Diário do Cocó, para que depois isto também seja útil, não é? E porquê? Porque existem algumas coisas, às vezes vocês podem olhar e pensar, mas agora vou dizer que exercício, o que é que o exercício tem a ver com o que eu comi? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, meus amores. Tem tudo a ver, juntos. Portanto, temos aqui alguma malta com diário, outra malta não tem, outra malta tem um deles mesmo, mas não faz mal. Tragam tudo. Eu vou só partilhar o ecrã. Sara, dá-me só um segundo. Claro. Acho que já está a começar. Boa, boa, boa. Enable features. Ok, vou só aqui fazer page down, page down, page down, page down, page down, page down. Ok, Diário do Cocó. Esta versão que eu tenho aqui, que supostamente devia dar para eu mexer nele, mas não está a dar porque eu estou a partilhar, deveria dar para eu... Consegues pôr em ecrã inteiro? Estou a tentar. Consigo, posso puser assim mais pequenino, conseguem ver? Ok. O único senão... Por acaso pensava que estava para colocar ecrã inteiro mesmo. Espera aí, deixa-me ver, porque eu não sei se consigo... isto, eu sou tão boomer. Consegues ver? Agora sim. Pronto, ok. Não consigo mexer nele? Não, ok. Pronto. Então, o Diário do Cocó são 2 páginas, ou seja, esta é a primeira página, esta é a segunda, ou seja, 2 páginas por dia. Ok? É muito importante monitorizar sempre todos estes fatores por dia. É a começar pelo, Sara, o óbvio, o que é que eu comi hoje? Exatamente. Deixa-me dizer que isto é uma coisa que eu até recomendo preencherem à noite, antes de deitar, porque, aliás, deve ser feito a cada dia mesmo, porque no dia a seguir, o que é que nós dizemos? Eu já não lembro o que é que comi ontem. Portanto, tem que se fazer exatamente no dia. E eu recomendo à noite, que geralmente é quando as pessoas já comeram praticamente tudo ao longo do dia, não é? E pronto, já podem escrever, em vez de estarem a escrever por refeição, pronto, seja como for, também depende aqui um bocadinho de caso a caso, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença intestinal, uma doença inflamatória intestinal, se calhar não necessita de pesar ou grama a grama, como por exemplo uma pessoa que está na primeira fase de uma dieta específica para a síndrome do intestino irritável, que aí sim convém mesmo pesar grama a grama o tipo de, pronto, os vários alimentos que vai consumindo. Então, em primeiro lugar, o que é que devemos colocar? As horas das refeições, também para nos dar uma ideia de quanto e quanto tempo é que estamos a comer, quantas refeições é que nós estamos a fazer, se estamos a passar muito tempo. E aqui, atenção, aquela questão de temos que comer 3 em 3 horas ou 2 em 2 horas, não há nada cientificamente que nos garanta isto também. O que é que acontece muitas vezes, especialmente nos nossos problemas de saúde, é que deixamos muitas horas por estar sem comer e quando vamos comer já estamos tão esfomeados que não mastigamos bem, que não comemos com calma e este processo de não insalivarmos muito bem os alimentos, já estamos a tirar parte de uma função digestiva, que é precisamente aqui a nossa enzima amilase, não é? Que precisa de insalivar muito bem os alimentos. E aqui já estamos a iniciar o processo de digestão. Se nós mastigamos muito rápido, vai tudo para o estômago, é ultrapassada esta etapa, não é? Portanto, logo aí já se prevê que a digestão não vai ser muito fácil.
E, portanto, convém também monitorizarmos aqui as refeições que fazemos. E, portanto, depois colocar tudo, tintim por tintim, daquilo que comemos. Se eu comi um pão, que tipo de pão é que nós comemos? Com o quê? Foi com manteiga? Foi com queijo? Se calhar aqui, quem tem suspeita de, por exemplo, uma intolerância à lactose ou alergia às proteínas do leite, convém dizer o tipo de queijo que comeu, não é? Se foi sem lactose, se não foi, se foi não sei o quê, para que eventualmente, se existir sintomas, a pessoa depois vá lá ao diário, pelo menos a 2 dias antes ou um dia antes, perceber o que é que se passou para ali para desencadear aquele sintoma também. E bebidas também, inclusive açúcares que se colocam, por exemplo, no chá, no café, é extremamente importante. O tipo de chá que se coloca, especialmente para quem tem síndrome de intestino irritável, é muito importante, porque não são todos os chás que infelizmente... Isso é giro, porque a malta tem sempre aquela mania do um chá é natural, não faz mal, bora lá. É natural, mas o natural às vezes também causa sintomas, não é? Porque é tal como a cebola. Aqui alguém falou não sei o quê da cebola e das castanhas. Sim. A cebola, por exemplo, nossa gastronomia portuguesa, é impensável ir num restaurante e não haver alguma coisa, nenhuma cebola ou um alho. A cebola e o alho são dos alimentos que têm mais frutanos, ou são altos em frutanos, que é precisamente um dos FODMAPs que desencadeia, e dos mais que desencadeiam sintomas bastante desagradáveis, não é? E, portanto, a cebola e o alho é ali um bocado, às vezes, fatal. Mas convém também, por exemplo, se se faz um arroz, também convém dizer foi com cebola, colocou alho, quanta quantidade é que colocou o alho, quanta quantidade é que colocou a cebola, para nós percebermos se a pessoa tolera até determinada porção. Porque se calhar tolera um dente de alho, mas se calhar se for mais do que isso não tolera, ou só meio alho. Portanto, todas estas indicações da quantidade dos alimentos que vamos consumindo ao longo do dia, o tipo também. Eu há bocado estava aqui em jeito de brincadeira a falar das alfaces, mas é um facto, por mais que existam alfaces, existem muitas espécies, nós podemos tolerar bem uma e não a outra. Portanto, também convém colocar ali, foi alface que é roxa? Foi alface frisada? Foi alface o quê, não é? Eu sei que estes pormenores são um bocadinho exaustivos, mas que nos vão auxiliar mais a curto prazo a identificar aqueles alimentos que podemos comer ou que desencadeiam sintomas, não é? E acredito que É aquela coisa do se a batata foi cozida, se a batata foi guisada, se a batata foi frita, porque também tem, às vezes também a forma como é cozinhado pode ser o suficiente para gerar sintomatologia. Às vezes o meu problema não é a batata em si, é o facto da batata ser cozida ou a batata ser frita, não é? Sim, existem até algumas confecções que aumentam o teor de FODMAPs, por exemplo, dentro do próprio alimento, não é? Portanto, também é importante frisar o tipo de confecção que é feito, não é? Mais coisinhas aqui para indicar. Aguinha. Líquidos. Quanto é que bebemos de líquidos por dia? Ainda estava aqui a pensar na comida. Ainda estavas a pensar na comida. Sim, estava a pensar aqui o sal, estava a pensar outras coisas, não é? Mas depois não se enquadram aqui tanto na questão das alergias. Eu como estou a partilhar o ecrã, não consigo ver o chat, Sara. Se não te importas, dá um olhito só para ver se alguém tem algumas perguntas que possa ir colocando no chat ou se quiserem falar, porque como eu estou a partilhar o ecrã. Como eu estou a partilhar o ecrã, não consigo ver novas tecnologias, lamento. Não, ainda não temos aqui. Mas se entretanto surgirem questões, podem sempre ir levantando no chat, se faz favor. Ok. Pronto, depois a água, sim, é muito importante. Novamente aqui fazer diferenciação. Claro que as pessoas podem beber chá, obviamente, mas qual é o tipo de chá e que quantidade de chá é que estamos a ingerir também. A água, de facto, é aquele alimento que à partida, alimento não, que não é um alimento, é um líquido, mas que à partida, pronto, não fará, não prejudicará mais aqui a sintomatologia. E pronto, que também deve aqui estar, porque imaginemos que a pessoa está com diarreias contínuas. É extremamente importante haver uma boa hidratação, não é? Porque com a diarreia, infelizmente, também se perde muita água. E depois entramos aqui num processo de desidratação também. Ou que a pessoa começa a estar mais obstipada e depois vamos a verificar que afinal tem a ver com a quantidade hídrica que bebeu, que afinal foi pouca. Convém também alimentar, não é?
Afinal, consigo ver o chat. Lamento imenso, mas aqui a Boomer conseguiu. E a Ana estava a perguntar se podias dar alguns exemplos em relação aos chás melhores ou piores para a síndrome do intestino irritável. Olha, eu tenho um post outro exemplo no meu Instagram. Vai lá ver como é que é, Ana. eu vou lá pôr, eu ponho aqui no Nutriciente. Tenho um post que fiz precisamente sobre isso, que me questionaram. Tem lá alguns chás que podes, está bem, Ana? Por exemplo, o de camomila é um dos que infelizmente pode disputar essa sintomatologia. E não só, por exemplo, o chá de camomila pode interagir com alguns medicamentos utilizados no foro da saúde mental. Ansiolíticos, sim senhora, verdade. Portanto, aquela coisa do é natural não faz mal, não é assim tão linear quanto isso. Sim, sim. E alguns alimentos também, sabes? Por exemplo, o abacate entra em interação com ansiolíticos. Sim. Há um site que é do Observatório Interação Planta-Medicamento da Universidade de Coimbra, onde tem isto tudo elencado e, portanto, se tiverem curiosidade, isto sim, senhores, é a informação de se procurar no Google do Observatório Interação Medicamento-Planta e conseguem ver que até muitos dos medicamentos que são usados nas doenças inflamatórias do intestino têm podem fazer interação com coisas mais banais como um chá, portanto, às vezes tem que ter algum cuidado com as quantidades que se consome e a hora do dia em que se consome também, para não coincidir com os medicamentos. Exatamente. Pronto, mais coisinhas aqui a nível do diário. Ainda estás na comida ou na bebida ou já passaste a anatomia do cocó? Eu ia passar agora. Vamos lá dissecar o cocó. Mas se tiverem aqui mais alguma questão, também podem ir colocando, está bem? Sintam-se à vontade. A nível do cocó, adoro. Eu não falo cocó nas minhas consultas, eu falo um diário de fezes. Pronto, só para ser. Lamento, Sara, mas aqui com a Supercoach do cocó, a malta vai mesmo direto ao cocó e vai direto ao assunto, não há cá essa coisa. É menos importante. Cocó lá. Já é das primeiras perguntas que eu faço a qualquer cliente, seja aqui doente intestinal ou não, é como é que funciona o intestino. E as pessoas não estão à espera dessa pergunta, ficam assim, quê? Mas depois começam a pensar, sim, tem que me dizer aqui como é que funciona o seu intestino, é regular, é preguiçoso, coisas assim. Mas as pessoas ficam assim, no meio de tanta alimentação não estava aqui à espera desta pergunta. Falar de cocó torna-nos muito humanos, não é? Nós temos sempre esta ideia de que temos que ser super-heróis, e tanto é que se olhares, exceto se forem tipo filmes cómicos, ou se for no âmbito da comédia, os super-heróis, há coisas que nunca fazem. Comer, ir à casa de banho, porque são duas características intrinsecamente humanas, portanto, se eles forem comer e forem à casa de banho, não é? Deixam de ser super-heróis, passam a ser comuns mortais como nós, e então é giro ver que depois isto também se transforma até naquilo que se passa dentro dos consultórios, não é? Que as pessoas não se sentem à vontade para falar disso, e depois isto leva a outras questões, que é o facto de haver muita gente que quer fazer colonoscopias, ou que já tem sintomatologia durante há muito tempo, mas esconde. Não é? E portanto, aqui na Supercoach do Cocó, Sara, nós aqui chamamos os cocó pelos nomes. Exato. Olha, deixa-me só responder aqui uma questão do João, acho que é o João que colocou. Sim, a questão do descafeinado. Tem a ver com a cafeína em geral, não é? E com os taninos, que sim, que tem influência. Há pessoas que toleram bem, há pessoas que toleram só numa determinada dosagem e há pessoas que não toleram de todo nem sequer um descafeinado. E sim, pode ter influência. Não tanto, diria, disputar aqueles sintomas de dor intensa e aguda, mas muito mais a nível das diarreias e flatulência. Sim. Acredito. Mas também lá está. Isto depende muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, consigo beber até 4. Se beber um quinto é para esquecer. Há pessoas que só conseguem beber um, há pessoas que não conseguem beber nenhum. Eu não bebo nenhum, porque se eu beber passado 45 minutos, será café e tudo. Pois. Conforme entrou, sai.
Consegues beber chá verde ou preto? Consigo, tipo, vá, 1 ou 2 chávenas por dia no máximo. E agora ultimamente que tenho andado a sofrer um bocado com insónias por causa da medicação que estava a fazer, pá, comecei a beber chá preto outra vez, mas tipo, noto que vou mais vezes, logo mais vezes à casa de banho, é garantido. Eu, por exemplo, não consigo. Eu é logo à casa bem, nem consigo beber uma chá verde inteira. Ah, não. Só 2 goles e já estou. Tanto Pronto, é que lá está. de manhã são 2 vezes à casa de banho antes do pequeno almoço e como eu bebo chá ao pequeno almoço, e normalmente de manhã ao pequeno almoço bebo um chá verde, uma mistura que gosto, tipo, pronto, eu adquiri o gosto do chá, basicamente, desde que fui diagnosticada com colite. Mas eu bebo aquele chá de manhã, normalmente só bebo uma chávena, e já sei que quando acabar o pequeno almoço vou ter que ir outra vez à casa de banho. Normalmente são 2 vezes depois de seguir ao pequeno almoço, as minhas 4 vezes, e depois ou a coisa estabiliza o resto do dia, ou então se eu até a hora do almoço ir 3 ou 4 vezes à casa de banho mais, já sei que depois à tarde também vou ter outras tantas idas à casa de banho. Uhum. Mas eu bebo muito chá. Agora aquilo que eu faço é que eu vario no chá que bebo ao longo do dia. Como eu só bebo chá, vario imenso ao longo do dia. Basicamente é isso. Como vês, João, temos aqui 2 exemplos de pessoas Opostos. opostas. Portanto, dá para tudo, isto dá para tudo. Lá está, depende, tem que se testar pessoa a pessoa e perceber. Aqui a nível da. Pronto, aqui mais propriamente da anatomia de cocó, não é? Tem aqui uma escala que nós chamamos da escala de Bristol, nós chamamos, não? Pronto, foi o Bristol que inventou, não é? Que tem aqui os vários formatos que podemos ter todos, não é? A nível da consistência das fezes. E que serve para classificarmos. Isto também vai nos ajudar a perceber se pode haver alguma interação com a alimentação. Também. O ideal é estar o mais próximo ali entre o 4 e o 5, não é? Isso era o ideal, tipo regular, tudo não sei o quê, mas nós sabemos que isto não acontece, não é? É mesmo ao longo do dia até pode variar. Exatamente, exatamente. Sara, qual é que é a frequência de idas à casa de banho que é considerado normal? Para pessoas normais, não é? Sim, exato. Para pessoas normais, qual que é assim considerado sendo dentro de um padrão normal de idas à casa de banho que não te deves preocupar? Olha, eu vou-te dizer o que é preconizado tecnicamente, mas que isto está completamente ultrapassado, não é? Que é não ir menos, ou melhor, devemos ir pelo menos de 3 em 3 dias à casa de banho. Se ultrapassarmos o 4º dia, já é considerado anormal. Nem todas as pessoas, mesmo normais, digamos assim, nem todas vão à casa de banho todos os dias. Há pessoas que vão 2 em 2 dias, isso é considerado normal, porque é o funcionamento que o intestino adquire, é fisiológico, não podemos mandar, está bem? Outra coisa, são pessoas que têm problemas intestinais. E aí a coisa complica um bocadinho, porque depende mesmo muito daquilo que é o normal para a pessoa, não é? Se normal para a pessoa é ir 2, 3 vezes por dia, ok. Se começar a ir mais vezes... Olha, o meu mais que tudo, ele não tem problema nenhum de saúde, é muito saudável e não sei o quê, e ele vai para aí umas 2 vezes por dia à casa de banho, no mínimo, 2, 3 por dia. E no entanto, é um posto de saúde. Aliás, eu desde que estou com ele, acho que ele foi uma vez ao médico porque estava com uma gripe, precisava de um atestado médico. Mas isso é avaliado por todo o historial que a pessoa tem desde criança. Isto era normal em existir em criança? Se é normal em criança, quem sou eu para dizer que está aqui um problema, não é? Pois. Agora, tem sintomas? Também é importante perceber isto. Vai 2 vezes à casa de banho, mas tem algum sintoma? Não tem. Não, filha, é que ele vai, tipo, toma o pequeno almoço e já tem que ir à casa de banho. Estou a dizer no É geral, aquela não é? coisa de Ou uma bucha seja, ataca a outra, estás a ver? Uma bucha ataca a outra. mas tem que se analisar individualmente a pessoa, não é? Se o normal é ir 3 vezes, mas não tem sintomas nenhuns, não tem absolutamente nada, tolera muito bem os alimentos, tudo, isso é considerado o normal para aquela pessoa. Pois. Não é? Existe aquilo que é preconizado para a população saudável, geral, tudo e mais o quê. Mas nós Olha, sabemos. está aqui a Daniela a dizer, eu só vou uma vez normalmente e estou pouco tempo.
Oh, filha, eu não sei o que é que tu pensas fazer na casa de banho, Daniela, mas eu posso te dizer que mesmo antes de eu ter doença inflamatória do intestino, ia uma vez por dia à casa de banho de manhã e despachava rápido, não ficava lá a mandar fax o tempo todo. Chegava lá, despejava, seguia em frente, ponto. Não... Olha, Aliás, nem é muito bom que se esteja imensamente, muito tempo sentado na isso é sanita. um sinal, isso é um sintoma. E isso não é bom sinal, exato. E além de poder causar outros problemas muito pouco simpáticos relacionados, por exemplo, com a circulação nas pernas, além da própria posição anatómica não ser das melhores para sentados na sanita, a não ser que metam um banquinho por baixo ou o balde de lixo para subir os joelhos, para que a posição anatomicamente seja mais simpática, mas também ninguém tem interesse em ficar na sanita até ficar com as pernas adormecidas, isso não é bom. Mas isso acontece muitas vezes e às vezes já não é pela questão de Às vezes é pelo o telemóvel. telemóvel e por outras coisas, né? Telemóvel. É mesmo. Pronto. Eu às vezes mando uma mensagem ao mais escuto que ele gosta de ler as notícias sentado na sanita. Pá, depois estou-lhe a mandar uma mensagem a dizer, do WhatsApp a dizer, então, está tudo bem. Pronto, isso Distraiu-se a também ler as acontece. notícias e estava para ali já meia hora sentado na sanita. Eu nem sei como é que ele se consegue levantar e andar. Mas pronto. Enfim, isto foi uma parte. Então, estávamos na escala de Bristol, que obviamente o ideal seria estarmos ali num 4, pronto, a meio pau, mas sabemos que isto nem sempre é possível. E a questão da cor? O que é que nos podes dizer sobre a questão das cores? E a questão da cor também. É muito importante também perceber que medicamentos ou que suplementos é que a pessoa está a fazer, ok? Porque às vezes, por exemplo, eu lembro-me uma vez, que já fiz várias, mas uma vez que estava a fazer a suplementação de ferro, pá, nunca me tinha passado pela cabeça olhar. Eu tenho uma história muito gira com essa. Houve uma vez que olhei e eu devo estar para morrer porque isto está completamente preto. Eu tenho uma história muito gira, Sara. Então, uma vez que a minha mãe, eu fui ver a minha mãe, fui ao Portugal, fui ver a minha mãe, e a minha mãe estava muito preocupada, mas mesmo a minha mãe tem sido muito irritável, diagnosticado recentemente. E então ela estava extremamente preocupada e que, pá, ela ia muitas vezes à casa de banho, tinha muitas diarreias, muitas cólicas, e que as fezes saíam pretas. E então houve uma vizinha qualquer que lhe disse que as fezes pretas era sinal de bruxedo, feito com terra de cemitério, Ai, e que aquilo era para morrer. E a minha mãe estava-me a dizer aquilo, e às tantas olho para ela e diz-me: Olha lá, mas o médico não te mandou fazer umas vitaminas, assim, uns suplementos? E ela mandou. Um deles que estás a fazer não é ferro por causa da anemia? E ela: É. E o homem: Esquece lá a terra do cemitério, mulher. Isso é mais os comprimidos de ferro que estás a tomar, que é normal aumentar a diarreia e alterar a cor das fezes para preto. Houve a por minha mãe acaso, estava, porque ela estava mesmo muito preocupada, não é? até é obstipação no ferro. Até é mais obstipação. Não, eu não consigo, eu não tolero ferro oral, está-me mesmo Pronto, todas à casa também, bem, portanto, eu também não quando tenho que fazer tem que ser na veia. E a minha mãe já tem um síndrome de intestino irritável de diarreia, Uhum. também lhe aumentou um bocado a diarreia e as cólicas e obviamente alterou a cor das fezes, que é normal com o ferro, mas achei-lhe piada porque a vizinha, não é? Nós temos um vizinho que tem iluminado e a vizinha, minha mãe, pronto, confidenciou com ela, que estava preocupada e não sei o quê, e a senhora nem foi de meias medidas, era logo terra de cemitério e era para ela morrer, era para a minha morrer. Pronto. E a minha mãe, coitada, ainda mais preocupada ficou, mais acelerada do neurónio ficou, mais lhe acelerou a tripa. Pronto. Conclusão da história. Pronto. Mas isto aqui para concluir, que as cores das fezes têm muito também a ver com a forma da absorção ou algum problema de absorção que nós também podemos ter. Só aqui dar uma atenção a esta corzinha vermelha versus preta, que é muito importante, na questão de haver sangue oculto nas fezes ou não oculto e sair. Porque às vezes uma coisa é haver sangue e ter doído quando nós evacuamos, outra coisa é sair sangue e nós nem temos apercebido que poderia existir, não é? Isto acontece muitas vezes. Então, criar este hábito de olhar para a coisa, que não é uma coisa muito simpática, dizer, mas vamos falar o português como é importante para nós também percebermos como é que está a comportar-se a nossa digestão. Tá bem? Claro, quanto mais castanho estiver, isso é bom sinal, não é?
quando existirem outras cores, pode haver mesmo um problema na absorção. Pode haver, por exemplo, mais gordura que não estamos a absorver, pode haver esta questão dos suplementos, até inclusive do carvão vegetal, que é uma coisa que muitas vezes usam assim só. Para testar, não é? Se ainda bem que falas no carvão vegetal, eu vou dar só uma nota. O carvão vegetal é utilizado em casos de intoxicação medicamentosa oral, ou seja, malta que engole mais comprimidos do que é suposto e vai para as urgências do hospital é dado carvão vegetal, porque o carvão vegetal absorve tudo o que apanha pela frente, tudo. Isto para dizer o quê? Eu sei que há muita gente que diz carvão vegetal é fixe para as cólicas e não sei o quê, é ótimo, só que se vocês estiverem a fazer medicação oral, e entenda-se por medicação oral, a pílula também está incluída, meninas, portanto depois, eu até estava a tomar a pílula, não sei o que é que aconteceu. Pois é, carvão vegetal, ok? Portanto tenham muita atenção a isso, e o carvão vegetal também é uma coisa que é para ser feita tipo em SOS esporadicamente, não é para fazer regularmente. Se vocês têm necessidade de fazer regularmente é porque alguma coisa não está bem. E acompanhada, não é por autorrecriação, não é? Porque depois acontece coisas como estas nada simpáticas de, as fezes estão pretas, o que é que se passou? Isto também acontece com o carvão vegetal. Isso agora aqui uma parte, assim, em média, cada pessoa, mesmo por muito normalinha que seja, dá 14 puns por dia, ok? Mesmo que não os ouçam ou que não os sintam, porque o nosso ânus perde ar, é tipo um pneu furado e vai perdendo ar, ok? E é normal, 14 puns por dia, sem grandes cólicas, sem grandes dores, é normal, quer vocês tenham consciência, quer não, isso é normal acontecer. Faz parte, é a natureza. O que não é normal é uma flatulência em exagero, de vocês estarem a fazer concorrência ao fogo de artifício da Madeira na passagem de ano, ok? Isso é que não é normal. Se vocês começarem a fazer concorrência ao fogo de artifício de ano novo, aí sim, isso é preciso ver o que é que está a acontecer, que isso não é normal. Ou se aquela questão do inchaço abdominal, incharem imensamente. E depois a questão é, eu comi e inchei, mas inchou o estômago ou inchou o intestino? São coisas também diferentes. É uma coisa mais acima, outra mais abaixo. A questão de... Eu tenho muitas cólicas, não é? Que é o intestino, no fundo, o ar a passar e o intestino, e os movimentos do intestino. O intestino mexe-se, é tipo, imaginem uma cobrinha a mexer-se na vossa barriga. Se ele começa a espernear-se muito e a mexer muito, que são as cólicas, não é? Pode ser por ar estar a passar ou pode ser pelos movimentos peristálicos do intestino, esses movimentos estarem muito acelerados. Isso sim não é normal. Mas pode acontecer esporadicamente, pode haver um dia que não é por uma andorinha que se faz a primavera, não é que se me costuma dizer, portanto, não é um dia que eu tive mais cólicas ou que enchei mais que eu tenho um problema ou que tenho uma intolerância. Uma andorinha não faz a primavera, tem que ser continuamente e durante um determinado período de tempo, ok? A Daniela ouviu o episódio da podcast sobre flatulência, em que eu chamei à flatulência, dei-lhe um nome, que é o Welly, que ela agora já me referiu que é o Welly. Assim, e por amor de Deus, não contenham gases, a sério, porque a pior emenda de consonante, vocês podem ficar mesmo muito mal. Pá, se têm algum receio, primeiro o truque é sempre, se tiver cheiro, vocês vão olhar para a outra pessoa que está a olhar para vocês com aquele ar de francamente. Vai gerar imensa confusão e ninguém vai suspeitar de vós, acreditem. Técnica mais que testada em elevadores. E se sair, pronto, se houver a possibilidade de sair com barulho, também técnica mais comprovada, ou começam a suar o nariz e a tossir, ou começam a falar mais alto, ou a fazer barulhos na mesa, tipo, opa, olha isto, olha que coisa. Ok? Ninguém vai notar, vocês sabem, mas mais ninguém sabe. E se vocês não derem barraca, mais ninguém sabe também. Portanto, já sabem. Comecem a tossir, olhem para a outra pessoa, mesmo com aquele ar de francamente, e sigam em frente. Mas façam o que quiserem, não comecem a conter. Porque podem mesmo ficar a sentir-se ainda pior e com mais dores abdominais. E, portanto, isso também não convém. Mas pronto, olha, entretanto, o supra-sumo de uma relação, como eu costumo dizer, é quando a malta já faz competição de pulos entre uns e outros. Pronto. Porque toda a gente, normal ou não normal, dá pulos.
Pronto. Passamos para as relações interpessoais. Vamos passar pelas relações interpessoais, então, que é a segunda página do Diário do Cocó, ou seja, como eu estava a dizer, cada dia tem 2 páginas. Nós vimos agora aqui a questão mais fisiológica, não é? Que é a parte da comida, a parte da bebida, o que entra também sai, portanto, a parte do cocó e das idas à casa de banho, e terminamos e passamos depois para a segunda fase, que tem mais a ver com outros aspectos que também podem influenciar a vossa sintomologia e as vossas idas à casa de banho, não é, Sara? Esta questão aqui dos sintomas é extremamente importante. Ao mesmo passo que a anatomia do cocó, não é? É perceber como é que tem sido esta digestão hoje, como é que tem havido aquela barriguinha de grávida, houve distensão, houve cólicas, como a Vera estava a dizer muito bem. É importante anotar. E também para percebermos a frequência com que estamos a ter estes sintomas, ou seja, estamos a alterar a alimentação à partida, não é? Se estás a ser acompanhado por um nutricionista, estamos a alterar a alimentação, é perfeitamente normal que o organismo comece a comportar-se de outra forma. E se começa a ter na mesma, ou se prolonga determinados sintomas, é importante referir isso para nós novamente reajustarmos a alimentação, não é? Porque alguma coisa ali não está muito bem. Outra coisa ali muito importante é o nível de stress. Eu costumo dizer que, por mais que a gente faça tudo certinho, alimentação, exercício, se houver ali um fator de stress, é muito marcante os sintomas. É mesmo muito marcante. Nós temos aquela questão, não é? Do cérebro-intestino. Gut-brain axis, sim. Nós ainda não sabemos explicar isto totalmente. Isto são 2 mundos, né? O intestino e o cérebro. Portanto, vamos aqui juntar um bocadinho hoje tudo. Mas de facto existe, aliás, estávamos a falar há bocado que uma pessoa que não tenha problemas intestinais, mas porque pode estar nervosa com alguma coisa, pode ter episódios diarreicos. Portanto, logo aí já se vê que isto é uma coisa muito, pode ser pontual, pode ser momentânea, pode ser uma coisa, mas que é importante, não é? Agora imaginem isto acentuado uma pessoa que tem problemas do intestino frequentemente, não é? Pode levar aqui às vezes o nível de stress, às vezes em vez de acontecer uma coisa num dia, pode prolongar por mais dias, não é? E isto é uma coisa muito, muito importante. Então, parece-me bem esta análise de, mais ou menos, não é? Verificar como é que a pessoa se sente em relação E aqui, quando estamos a falar do stress, assim, stress toda a gente tem. Os nossos Todos. níveis de stress, quando estamos a falar de stress, o stress implica uma resposta fisiológica do nosso organismo, liberta certas substâncias, acelera o ritmo cardíaco, etc, etc. Portanto, consegue-se medir o stress fisicamente porque existem alterações físicas, fisiológicas no nosso organismo quando os níveis de stress são maiores. Stress existe sempre, até quando vamos atravessar a rua e um carro parece que não vai parar na passadeira, automaticamente os nossos níveis de stress nesse preciso momento sobem, a gente atravessa a rua, às vezes até dizemos 3 ou 4 palavrões porque o gajo não parou na passadeira, ou parecia que não ia parar, e depois baixamos o nível de stress, começamos a acalmar o nível de stress baixo e continuamos a nossa vidinha e nem sequer nos lembramos daquele caramelo que nem sequer não ia parar na passadeira. O problema do stress é quando esta resposta fisiológica e quando estes níveis de stress, não é? Quando a gente vai atravessar a passadeira, o carro não para, o stress dispara, a nossa resposta no ritmo cardíaco acelera, a produção de cortisol aumenta, etc. Nós depois atravessamos a rua, mas não nos conseguimos acalmar, ou seja, nós até podemos achar que estamos relativamente calmos, mas continuamos com aquilo a moer e os nossos níveis e a nossa resposta fisiológica continua muito elevada. No dia a dia, nós muitas vezes nem notamos isto porque lá está, só atravessar a rua qualquer atravessa, não é? Mas depois começarmos a lembrar para, sei lá, um problema familiar, um problema amoroso, ou um filho que esteja doente, ou um problema no escritório com um colega, ou um projeto que seja muito importante, ou um isolamento, agora que estamos, não é, com o Covid, temos os isolamentos que uma pessoa quase que desespera com esta situação toda, em que estes níveis de stress, esta resposta fisiológica são mantidos durante muito mais tempo. E é isto que não é saudável, ou seja, é isto que não é bom e que pode alargar estas respostas fisiológicas, além do ritmo cardíaco, do aumento de cortisol, pode ir também para a tripa e para as vezes que nós vamos à casa de banho, ok?
Agora, tentarmos ter uma vida isenta de stress, 100% isenta de stress, é pura utopia. Isso não existe. Pode ser, ai, que o chá agora está quente, pode ser, olha, bolas, parti uma unha. Isto são tudo pequenos momentos em que existe stress, faz parte. O que não é saudável é ter um ritmo elevado de stress constantemente, ok? E aí entra uma parte especialmente importante para o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema aqui, que gera um bocadinho estas coisas bioquímicas que a Vera está a falar, né, do nosso cérebro, que é o relaxamento e o descanso. São duas coisas diferentes. As pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas não. O descanso é extremamente importante no que diz respeito a mesmo o corpo e o cérebro descansarem, não é? Que aqui tem a classificação do sono. Eu acho isto extremamente importante e até perceber se este sono que estamos a ter, imaginem, há pessoas que dormem se calhar 7, 8 horas, mas que acordam mais cansadas como se tivessem sido atropeladas por um trator. E isso diz-nos que esse sono não está a ser muito bem reparador, não é? A pessoa se calhar está ali a viajar e que não está de facto a descansar. Logo aí já é um indício de que existe algum stress, não é? Mais que não seja aqui a nível do sono. Outra coisa é criar momentos de relaxamento. Tá, que não é um spa, nem massagens, nem toda a gente pode fazer isso todas as semanas, não é? Mas criar, por exemplo, hobbies, ler um livro, relaxar, ver um filme de vez em quando. Eu diria até um copinho de vinho, quem puder, não é? Mas à partida, mesmo na parte Mas o que é que eu digestiva, gosto de fazer todos os dias? É o ritual que eu tenho a seguir ao jantar. é um copinho de vinho? Não, Não. não, eu bebo álcool, bebo vinho, não vou dar aqui com merdas, bebo vinho, mas não bebo todos os dias. Ah, Bebo tipo um copo, dois e não bebo mais do que isso. Mas bebo sim, branco e tinto, muito. Mas todos os dias à noite, a seguir ao jantar, a primeira coisa que eu faço é tirar o som ao telemóvel, Uhum. abanco-me no sofá com a minha mantinha, a ver séries estúpidas na televisão ou a falar de coisas com mais que tudo. E eu tenho 2 cães, então a minha mais nova, a cadela, já sabe que é o momento em que ela pode subir para o sofá. É a única altura do dia em que os cães são permitidos no sofá, né? Só a mais nova, porque o outro são 26 quilos de peso em cima, não dá, não é? Uma coisa é 6 quilos, outra coisa é 26. Em que ela vem e deita-se no meu colo. E posso dizer que hoje, antes deste nosso webinar, eu passei pelo meu sofá, a seguir ao jantar e antes de vir para aqui, e que tive a cadela literalmente a dormir em cima de mim e sabe-me bem encostar a cara à cabeça dela, porque é quente e fofa, ela é quente e fofa, não é? Pronto, é pequena, é quente e fofa. Tipo, se isto faz sentido nenhum, não, mas é aquele momento em que, enquanto estou ali, não, ou lhe estou a fazer festas, não é? Não estou a pensar em mais nada, não, é tipo, não estou a pensar nos e-mails de trabalho, no stress do dia a dia. E hoje, mesmo assim, ainda antes de ir para o webinar, ainda estive ali tipo meia horita no meu momento zen, antes de vir para aqui. Eu acho que isto é extremamente importante. Há mais que não seja, não precisa ser assim uma coisa, pronto, nem toda a gente tem cães ou animais, mas às vezes, a meio do dia, parar, só olhar para nada, 5 minutos, respirar, estar, epá, nem toda a gente faz isto diariamente e se calhar era um hábito que devíamos instaurar ou criar outros mecanismos, cada um cria aquele que mais se adapta a si, não é? Mas é importante para acalmar esta parte do sistema límbico, né? do nosso cérebro e começar a passar aqui uma mensagem ao organismo de que podes relaxar, ok? Yeah. Então estar sempre ali constantemente, é verdade. Outra coisa aqui muito importante, e calma, e depois se quiseres complementar, é o exercício físico. Extremamente importante. Não só aqui a tipologia do exercício físico, como a quantidade, quantas vezes é que nós fazemos, e atenção que não temos que praticar exercício físico todos os dias e que este exercício físico não tem que ser ginásio, etc, etc. Quando se fala em exercício físico parece, tem que ir ao ginásio, e olha, eu, por exemplo, não vou ao ginásio porque percebi que no meu corpo não era isso que me iria ajudar, pronto, aqui com os sintomas. Faço vários tipos de exercício, é um facto, mas para quem nunca faz nada, comecem com caminhadas, comecem de uma forma lenta, no vosso ritmo, pronto, no vosso tempo, mas é importante para quem faz outro tipo de desportos
desporto, aliás, referir o tempo e o que é que faz. Isto é extremamente importante para irmos monitorizando também os sintomas. Ainda no outro dia falávamos, né, Vera, daquele mecanismo que ainda não sabemos muito bem explicar, mas que existe o runner diarrhea, que são, pronto, não se sabe explicar, mas pessoas que correm ficam com uma diarreia momentânea. Esta diarreia não está associada a questões de alimentos ou com a própria patologia, está mesmo associada com este mecanismo de correr naquele momento. Talvez pela motilidade intestinal ser um bocadinho agressiva naquele momento, não sei explicar muito bem isto, mas isto acontece. E, portanto, é bom escrever isso e a pessoa perceber que isto está a acontecer e que é um mecanismo normal, dissociando daquilo que é patológico, por exemplo. Então, depois estamos a dizer, ai, foi aquela sandocha que eu comi ao almoço que me fez mal e se calhar não foi. Existem, eu lembro-me, por exemplo, em períodos de crise, eu muitas vezes ria-me a dizer que eu levantava uma perna e tinha que ir a correr para a casa de banho, porque de facto existiu de que fossem exercícios, por exemplo, que mexessem com o core, não é, com a parte abdominal, era o suficiente para eu ir à casa de banho. Então eu conseguia fazer, sei lá, agachamentos, braços, costas, sem grande stress, mas se fosse fazer uma prancha, se fosse fazer um abdominal, se fosse fazer uma, sei lá, uma aula de pilates ou uma aula de yoga, era casa de banho pela certa. Obviamente, e depois também existe aquela questão de que em períodos de crise ou em períodos que a sintomatologia esteja mais exacerbada, se calhar há certos tipos de exercícios que tens mais dificuldade em conseguir fazer, não é? Exato. Mas as caminhadas é sempre um bom, nem que seja só à volta do quarteirão e voltar, é um bom princípio. O importante é que se mexa um bocadinho. Até podem aliar a parte da caminhada com aquela parte do momento zen do dia, não é? Tipo, cada passo que dão é um bocadinho menos de stress que têm. Eu acho que a caminhada é excelente até para a questão mental, não é? Porque ajuda-nos também aqui a dispersar um bocadinho mais os pensamentos e depois a focar um bocadinho mais naquilo que quer. E é precisamente por causa dessa questão da parte mental e do focar que o Diário de Cocó acaba com uma nota mais positiva, que é 3 coisas boas que aconteceram hoje, porque às vezes nós temos dias que são literalmente mas tão mordosos, que temos tendência a focar-nos muito nisso. Olha, tive um dia terrível, tive trabalho, depois tive um acidente e não cheguei a ter para a casa de banho, não sei o quê, mas de certeza que ao longo desse dia pode ter havido coisas também boas, e às vezes as coisas boas não têm que ser necessariamente o Euromilhões, às vezes podem ser coisas pequenas, podem ter sido, sei lá, uma mensagem que recebemos de uma pessoa, ou que não estávamos a contar, ou pode ter sido aquele momento na hora do almoço em que estávamos de rua e que o pessoal nos deu na cara e nos aqueceu o rosto e que a gente até se sentiu tipo um aconchego, não é? Ou pode ter sido, pronto, também pode ser ganhar o Euromilhões, mas aí se vocês ganharam o Euromilhões, não se esqueçam de mim e da Sara, por favor, nós estamos aqui sempre à disposição, não se esqueçam de nós. E a questão também de termos uma intenção para o dia seguinte, de direcionarmos também um bocado aquilo que são os nossos pensamentos para aquilo que é os nossos objetivos no dia seguinte. E o nosso objetivo no dia seguinte pode ser: vou fazer uma caminhada à volta do quarteirão. Ou amanhã vou ler 5 páginas de um livro, ou amanhã vou mandar uma mensagem a um amigo que já não vejo há muito tempo. No fundo é criar uma intenção para o dia seguinte e algo que nos vai ajudar, ou que nos vai sentir um bocadinho melhor, ou que nos vai trazer algum prazer ou algum relaxamento. E por último, só uma coisa que ainda não falamos, Sara, e que não está explicitamente mencionado no Diário do Cocó, mas que é importante saberem, é que no caso das senhoras que têm uma coisa chamada menstruação, é normal que durante o período menstrual, uns dias antes e uns dias depois, haja alteração no trânsito intestinal, ou seja, pode haver mais diarreias, eu vou só parar de partilhar, pode haver mais diarreias, pode haver cólicas, pode haver alteração nas fezes, na consistência das fezes, e é perfeitamente normal. O meu conselho é que quando estiverem nessa altura do mês, que coloquem no diário do Cocó, que escrevam mesmo menstruação ou período, o que for, um código qualquer que vocês percebam, porque é perfeitamente natural que nesses dias a anatomia do cocó sofre alterações e que vocês tenham mais sintomatologia.
e não, mais uma vez, não tem nada a ver com a comida, acontece a qualquer mulher com ou sem problemas gastrointestinais, tem a ver com um simples facto de somos mulheres e temos hormonas e não conseguimos fugir disso. Ainda. Ainda. Eu vejo que ainda temos aqui o Hélder e o João. Hélder e o João, pronto, este foi um pequeno parênteses aqui só para a audiência feminina, não desfazendo, mas vocês nesse aspecto têm um bocadinho mais sorte do que nós, porque nem as hormonas estão no nosso lado nessas alturas. Bom, estava a ver as horas, nós já nos alongamos assim um bocadinho mais. Entretanto, queria só perguntar se alguém tem alguma pergunta ou algo que queira dizer, por favor, que diga agora. Sara, entretanto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Acho que vou talvez deixar aqui os meus contactos, caso as pessoas depois também queiram. Sim. Eu vou-vos deixar o link do diário do Cocó, caso queiram comprar isto, se o meu computador colaborar. Eu adoro o meu computador. É tipo daqueles que faz tudo em um par de botas, menos colaborar com as pessoas quando é devido. Uma pessoa pensa, anda eu a gastar dinheiro num computador. E este é novo, porque o meu computador na semana passada morreu. Olha, Sara, temos aqui uma pergunta que é para ti, que é quanto tempo pode demorar a fase de testes da FoodMap? Bom, organizado é mais ou menos entre 6 a 8 semanas, mas geralmente é um bocadinho mais. Pode acontecer mais, depende um bocadinho da pessoa, daquilo que ela já tem experimentado, se já tem algum tipo de conhecimento nos FODMAPs, se não tem, às vezes demora um bocadinho mais, porque entretanto vem umas férias, vem entretanto aqui um episódio mais estressante, e nesses períodos geralmente não é expectável experimentar, não é? Mas sim, mais ou menos ali entre 6 a 8 semanas. Mas, e a fase dos FoodMaps é uma dieta em várias fases. Tem 3 fases. A dieta da restrição, a parte da restrição em que não se come uma determinada, há uma série de restrições alimentares, não é para se manter ad eterno. E é para ser acompanhada, porque pode haver carências nutricionais e isto é mesmo taxativo. E eu muitas vezes dou o meu exemplo, eu própria tive. Portanto, cuidado. Sim, eu lembro-me de uma altura que andei por caminhos ímpios, como eu costumo dizer, que também me deram uma dieta, do Instituto de Nutrição tirei do cu e o resultado foi uma coisa muito simpática chamada anemia perniciosa, que é uma anemia por falta de vitamina B12. Que além daqueles sintomas normais da anemia que nós temos todos, interfere com o sistema nervoso central. Não vos aconselho, é tudo o que eu vos posso dizer. Há coisas tipo, podem ter, tipo, além de problemas de memória, de não conseguir acabar frases e coisas assim de género, também pode dar coisas simpáticas tipo alucinações e coisas assim de género. Simplesmente porque, faz aqui esta dieta e basicamente é tão restritiva que B12 foi-se completamente à vida, portanto. Exato. Mas a Ana está bem acompanhada. A Ana está acompanhadinha no Hospital Santa Maria e por indicação médica. Está muito bem. Ótimo. Ainda bem, Ana, ainda bem. Porque é importante, de facto, evitar que hajam aqui algumas coisas. Há uma coisa que eu vos quero dizer, e a Sara está aqui, mas ela vai ouvir na mesma, e está aqui porque não tenho problema em dizer isto também à frente dela. Vocês tenham atenção que nem todos os nutricionistas são nutricionistas. Vocês, quando procurarem um nutricionista, há o site da Ordem dos Nutricionistas e pesquisem pelo nome desse nutricionista. Ele deve lá aparecer. Se ele não aparecer lá, significa que vocês não se vão consultar com essa pessoa, vão procurar outra pessoa. Okay? Existem imensas pessoas que fazem trabalho de nutricionista sem terem qualquer tipo de formação enquanto nutricionista. Esqueçam lá aquela coisa do Nutri-Coach. Não. Vocês querem mesmo um nutricionista a séria,
E sendo certo que, mesmo estando inscrito na Ordem dos Nutricionistas, não quer dizer que ele seja especialista naquilo que vocês procuram. Simplesmente vocês reduzem em muita probabilidade de estarem a gastarem dinheiro com algo que não vos vai fazer bem. Ok? Portanto, tenham isso em atenção. E a mesma coisa se aplica também à parte da saúde mental. Existe uma ordem dos psicólogos e uma ordem dos psiquiatras, portanto, tenham a certeza que as pessoas que estão a ser consultadas estão inscritas nas ordens. Até porque se alguma coisa correr menos bem, vocês podem recorrer à ordem e fazer queixas formais, ok? Não tenham medo de fazer reclamações. Portanto, este acho que é um dos melhores conselhos que eu vos posso dar. Certifiquem-se que estão inscritos na ordem, não se iludam muitas vezes com algumas contas Instagram ou nas redes sociais de pessoas que não têm informação enquanto nutricionistas, ok? Pronto. Sara, estás safa que estás inscrita. Nem me divulgaria se não estivesse, não é? Se não soubesse. Pois, filha, mas nem toda a gente tem a tua ética profissional. Pronto, não é? Nem toda a gente tem a coragem de dizer, olha, eu se calhar não sou a melhor pessoa, é melhor passar outra pessoa. Bom, se não houver mais questões da vossa parte, gostaria de vos dizer, agradecer por estarem no primeiro webinar da Supercoach do Cocó! Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Sara, mais uma vez pela tua disponibilidade e pela tua paciência. Eu sei que consigo ser muito chata. Eu também. Estamos no mesmo ponto. Chata, mas foi um prazer ter-te aqui e estarmos aqui à conversa. Acho que foi extremamente interessante e clarificar aqui também alguns pontos e dar poder às pessoas para conseguirem distinguir trigo do joio e de certa forma se orientarem um bocadinho melhor o que é que devem fazer, o que é que devem procurar e quando o devem fazer. Acho que isto também é muito importante para as pessoas que nos estão aqui a seguir. De resto, a quem esteve até aqui, muito obrigada. Qualquer coisa sabem onde me encontrar, Supercoach, qualquer coisa mais. Vocês chegaram até aqui, sabem onde é que a gente está. Também podem, obviamente, procurar a Sara. E o resto, uma boa semana. E que tenham um bom descanso, porque já sabemos que o sono também é muito importante na anatomia do cocó. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite.